Podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirija. E Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. É o papagaio falante, Sandrinho Malandro. Entrando no horário, né, meu irmão? Pois é. Agora a gente tá disciplinado, cara. É, cara. Porque se a gente não chegasse no horário, meu irmão, porque esses caras que estão... Olha, essa dupla que tá hoje aí, esses dois são incríveis, meu irmão, realmente. que eu já torci pra eles, Eu brother, também, desde garoto, eu já sofri rapaz. por eles, meu irmão. É verdade, E a gente sofre fica junto, emocionado, né? Com o cabelo certeza. fica em pé, o cabelo desce, o sangue sobe. Você que tá aí na sua casa hoje, ou em qualquer se lugar que você prepara. esteja, aí aonde você estiver neste mundo, você vai ver hoje uma dupla maravilhosa, que você já torceu muito, eu tenho certeza que você Com já torceu certeza. muito, você já gritou, você já chorou, porque essa dupla é maravilhosa. Atenção, atenção, o pessoal tem que se inscrever no canal, né? Tem que se inscrever aí, gente. Papagaio Falante, vai lá e depois toca o sininho e se inscreve. Toca esse sino pra quê? O sino É pra ser avisado que vai começar o Papagaio Falante, pelo Sérgio amor de Malandro. Deus. Aí, ó, Aí, o pessoal toca e é avisado. Mais de 100 milhões de pessoas já visualizaram o nosso canal, nós estamos muito felizes. Sucesso. Já ganhamos 2 placas, queremos ganhar mais. Mais Mas nós placas, dependemos queremos muitas deles. placas. Se inscreva no canal, pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus. Pelo amor, espalha. Liga pros seus amigos, fala, inscreva no canal do Sérgio Malandro do Rabelo, isso Papagaio aí, Falante. Papagaio Falante. Se inscreva, aperta o sino, dá badalada nesse sino. Pá, dá badalada. Precisamos... Ô, Rabelo, Oi. essa dupla... É, meu esses, irmão. esses têm mais medalhas em casa do que roupa. Malandro. Com certeza. Os dois aí. Quando falaram que vinha aqui, eu falei, meu irmão, como é que eles vão vir? Eles vão vir dando cambalhota, porque quando Vieram? eles dão aquela cambalhota... Eu soube que entraram aqui dando um duplo twist E ele prometeu carpado. que vai dar uma cambalhota nessa mesa hoje. Ah, é? Pô, Ele então vamos ver. vai dar uma cambalhota nessa mesa e ela vai dar uma cambalhota subindo no teto, passando pra cá e vai pra lá. Mas nós vamos ver tudo isso daqui a pouco, porque vamos receber esta dupla... É Cid Moreira que vai... Não, pode ser você mesmo. Não, eu quero o Cid Moreira apresentando essa dupla. Ah, e hoje no Papagaio Falante vamos receber Diego e Daniele Polito. Aê, Gugu! Os irmãos Hipólito. Quer medalha? Quer medalha? Ô, Diego. Pô, Que meu irmão, barato. Diego e essa querida... Dani. Ô, Dani, vocês são irmãos mesmo de sangue ou vocês só fizeram um acordo pra falar que são irmãos pra ir Pra fazer uma parada? mídia. Não, somos irmãos. A gente tem mais um, que é o mais velho, que cuida Isso. da parte do Diego. Ele tem assessorado bastante o Diego. Mas a gente é irmão de sangue. Irmão de A sangue. gente briga, a gente ri, a gente chora, a gente faz tudo. Quem é mais velho? Quem é mais velho? Eu sou mais velha. Você é mais velha? Segundo o Diego, eu uso os produtos Ivone, porque eu tô conservada. Essa safada tem 65 anos, mas ela tá conservada. Eu não acredito. Ele deve ter uns 20 e poucos anos. É que a gente não pergunta a idade pra mulher, né? Mas, se você Mas eu quiser- não tenho vergonha de responder, não. Tô com 38, vou fazer 38. 38 anos com essa carinha de Sérgio, menina? É que a gente conhece ele desde garoto. Aí quando a gente vê, a gente tem a imagem ainda sempre do garoto. É, né? porque... e Não, você- é mentira, isso são as parcerias, gente. Quando a gente... Tem as parcerias também, tem, Sérgio. tem as O Sérgio parcerias. fez, o que você fez mesmo? O Eu bigode fiz o bigode chinês aqui, ó, lá no espelho meu, espelho meu, e fica 2 meninas mal baratas, mas que eu tô mais jovem, meu irmão. Ah, com Eu sei que certeza. tô ligado nessa parada. Eu já vi faço que... tudo que vocês possam imaginar. Já Eu fiz comecei dois agora, transplantes. menos tempo. Tu fez transplante de... Já fiz 2 vezes. Eu fiz De uma cabelo? em 2016 e fiz uma esse ano, tem uns 2 meses mais ou menos. Fiz lá em São Paulo. O resultado do primeiro ficou muito bom já, mas eu queria ter mais volume de cabelo. Aí eu resolvi fazer mais. Fiz lá com o Dr. Samir. E ficou legal? Ficou bacana? Ficou muito bom. Deixa eu ver. Assim, do jeito que tá Caramba, agora... porra, aí, A que você tá fez agora há pouco cabeludo, tempo, outro? Esse é o cabelo que eu já tinha, na realidade. Quando crescer mais, que vai ser o último transplante. Mas eu já fiz algumas coisas. Já fiz harmonização facial, Tá coloquei bonito, lábio. meu irmão. Tu tá bonito, meu irmão. Tu tem que ir pra Globo fazer novela, meu irmão. Eu fiz recentemente o preenchimento, coloquei um pouquinho o preenchimento no lábio.
Dei um retoque aqui na testa pra não aparecer tanto as... Tá gata, Isso aí. Essa aqui é Mas a tem que rainha se cuidar, do né, reality, bicho. Tu fala assim, vai ter um reality aqui embaixo do prédio. Ah, eu vou. Vai ter um reality agora ali na Lagoa. Eu vou. Tô dentro. Pode chamar. Fala a lista, me deram a tua Você ficha aqui. fez um que é o eu fiz do... o... Exatlon. Exatlon Nossa, Brasil, mas né? esse eu torcia pra ela sair, porque era um perigo, É era tipo um mesma ilha. Survivor. tipo, o Exatlon era tipo um Survivor, Survivor. tanto que não foi uma única edição. Ficava lá sem comida, sem nada, aquelas coisas, tinha que Sim, caçar pra comer. não. Tinha uma refeição por dia, mas era assim, era uma colher de arroz, aí o café da manhã era tipo uma fruta, era um negócio meio... Mas eu preciso contar uma coisa. Conta, Dois cara. dos que ela foi, eu ia e eu desisti. E aí chamaram ela. É um bom irmão, né? isso? Isso aqui é irmão. Dois do que ela participou, eu ia, aí em cima da hora eu desisti. Falei, não vou. Mas por que tu desistiu? Por quê? Eu sou um pouco claustrofóbico, então, tipo, eu já participei de reality, participei esse ano do Luciano Huck. Cantando, imitando os famosos que a Glória Mas você vai pra Groove ganhou. casa, né? Ali você vai pra E casa. da Ana Maria, você e da sai. Ana Maria Braga. Então, são coisas que eu volto pra casa. Exatamente. Essa questão de confinamento, eu que sou meio birutinha, tomo meus remedinhos, eu falo, não dou certo, Tu não. não faria o Big Brother? Tu tem medo do Big Brother? Olha, eu tenho medo de todos os confinamentos. Eu não sei se eu faria, até foi... Esse ano todo mundo falou que eu ia pro Big Brother, que sondaram aí. Mas eu não sei se eu teria coragem. Eu acho que é uma exposição que é muito, muito real, mas ao mesmo tempo você fica lá muito sujeito a muitas coisas. Eu acho que tu ia apertar o botão, meu irmão. O Thiago Bravanel apertou o botão, ele não aguentou a pressão. Criam a Ele não aguentou a intriga, né? pressão. Não, eu criam a acho que intriga. a questão não é nem assim, a convivência ali num lugar que você não tem pra onde fugir, né? Porque eu acho que o problema do confinamento é você não ter pra onde fugir. O Exatlon, por ele ser uma coisa mais aberta, floresta, então ainda tinha assim, que era floresta. Então a gente ainda tinha, tipo assim, a gente saía pra caminhar ali e tudo. Era o contato. Tava louca pra entrar numa casa. Levava uns... Você tava louca pra entrar numa casa então, ali, né? Porque não ficar na... Esse da aranha foi assim, a gente... Aranha? Tinha aranha? Inclusive o Pedro Scooby tava comigo nesse e o Giba. A gente viu um escorpião amarelo. Quando a gente viu um escorpião amarelo, vamos voltar todo mundo pra cabana. Porque a cabana, ela era mais desconfortável pra dormir do que na praia. Quando a gente estava voltando pra praia, quando a gente tava... Que delícia! A gente tinha que passar no meio de umas árvores. Tinha uma aranha do tamanho da mão do Giba. Que isso, cara? Escorpião. Cara, não, aí... aranha. Quando a gente viu a aranha, o Giba só falou assim pra mim, calma, não olha, porque o Giba já sabia que eu tinha medo dessas coisas. Ele, calma, não olha. Só espera que daqui a pouco a gente vai. Aí eu, mas Giba, o que é? Ele, não olha. Calma. Só calma. Aí depois, no dia seguinte, a gente ficou sabendo, porque a Malrin, ela teve A Marrom Imagem também A Marrom tava lá? Imagem teve um negócio de pânico. Aí depois eu participei de um super gostoso, que foi o Dance em Brasil, que era com a Xuxa e com o Dance eu Juno. assisti, foi muito bom. legal. Ai, foi uma... Você chegou na ali, final, né? cheguei na final. Foi uma... Foi segundo. Foi, eu torci por você, cara. Cara, ficou uma delícia. Quem ganhou do seu foi o Yudi? O de Black. Não, o de Black. O de Black. Foi outro, E como é que foi a emoção que você teve quando você encontrou com a Xuxa, assim? Que você deve ter sido fã da Xuxa. Não, eu sou baixinha até hoje. Não, ali no primeiro programa, o meu partner, que era o Marquinhos na época, ele falou assim, já pra você já perder isso, que é a Xuxa apresentando, que é a rainha, que eu sei que eu já tive a experiência da minha outra parceira ser muito fã da Xuxa, primeiro programa você já vai estrear olhando pra ela pra entrar no palco. Eu falei, não faz isso, que eu vou acabar ficando olhando pra ela e não vou entrar no palco. Ele, não. É exatamente pra isso não acontecer. E conforme a temporada vai acontecendo, você vai ficando cada vez mais apaixonada por ela, né? Pela pessoa. E o Juno, eles dois juntos eram incríveis. Depois eu participei do da Sabrina, que era ele tinha sido convidado. Ele bota sempre tudo na O da parada. Sabrina é Eu qual? desisto O Made in assim, Japão. E eu desisto assim, tipo, uma semana antes. Mas a gente tem uma empresa junto, aí o pessoal já sabe que dá dano e fala, não, então vamos levar a Daniela. Pô, que bom que tem um que salva, né? Ela te salva sempre, então, né?
Mas não o da deixa ninguém na mão, pelo menos. Mas o da Você Sabrina, não vai apesar aí, de vai ser ela. um confinamento, era uma coisa muito voltada pro engraçado. E os dois que comandavam junto com ela faziam esse programa no Japão. Então, o Made in Como Japão... é que era esse Made in Japão? O Made in Japão era esse. aquelas provas engraçadas que tem no Japão, da galera levando, tipo assim, ursada na cabeça, você virando sei. uma garra humana. Aham. E o último que eu participei, que foi o mais recente, que aí foi com o meu digníssimo, foi o Power Foi o Couple. Power E Couple. qual que você quer participar agora? Que você tem vontade de participar? Que nós vamos fazer um apelo aqui. Eu entraria no Big Brother só pra ser planta. Você não ia brigar com ninguém, né? Ia ficar Eu lá só preferia pra- ficar com a planta. Você fica vendo, né, o que acontece. Duvido! Ó, convivo com essa menina aqui, ó. A gente trabalha lá no Header Circus. A Daniele briga por tudo. Eu falo que ela é galo de briga. Aconteceu alguma coisa comigo, eu nunca gosto de brigar. Eu sou tranquilo, eu vejo as coisas acontecendo, eu sou tranquilo. Se aconteceu... O que falaram do Diego? Pequenininha, o que falaram? Quem que foi? Mas Quem que foi? antes eu não era assim, não. Eu acho que ocorreram coisas durante a minha carreira de atleta que eu virei uma chavezinha agora. Mas no Power Couple eu não fui assim, eu fui planta. Eu fui planta porque eu acho que você passa por situações quando você tá confinada que às vezes você prefere Ficar quieto, né? ficar quieto. Melhor não falar Mas pra eu, não mas eu falar costumo mal. dizer que é engraçado. O casal que tinha tido como planta, a gente foi casal Power Uhum. e eliminou pelo menos 3 casais do programa, porque o nosso voto ninguém sabia. Então, quando a gente Mas a votava. planta sempre acontece isso. No Big Brother você vê também que as plantas ficam até quase o final, às vezes. Tu foi com quem lá Você é casado? Você foi com Sou teu casada, marido? eu fui com meu marido. E tá com ele até hoje? Tô com ele. Esse Não, programa não fui separou, dos não? casais que se separou. Porque os casais se separam, né, Biel? Quando alguém quer separar, atenção, vai pro Paul Ranha. Como é que é o nome? Power Couple. Power Couple. Você que quer separar, vai pro Paul Couple, que é uma entendeu? Não é Porque bagulho- dá confusão, cara. Porra, meu irmão, os casais, porra... Mas antes não era assim. Na nossa edição, que foi a 5, começou a virar mais para convivência do que para as provas. Cara, eu vejo um programa ou outro agora do atual, Agora eu falo é assim, só porrada. gente, graças a Deus eu só fui na edição porrada. passada. É só gente botando o dedo na cara da outra, achando, você é colher. parte, É só porrada, cara. Ô, Diego, você não ia aguentar o Big Brother nunca se te botasse naquele quarto branco, você que é castrófobo, que é castrófobo. Você sabia que isso Isso é uma aí que das deixa coisas... uma... eu também. Eu não gosto de lugar... não, eu melhorei É? assim 500%, mas eu sempre tive claustrofobia desde criança. Hoje em dia que eu tô tranquilo, eu fico em lugar que não tem janela. Antigamente eu não ficava, não conseguia ficar em lugar fechado. Agora eu tô tranquilo, Minhas realmente. mãos sofriam nas viagens de avião pra competição. Eu dou vexame dentro de avião, gente. Atualmente não. O avião tava pra fechar a porta, eu gritava: Querosene! É o quê? Querosene! Querosene? O cara é louco, meu irmão. O cara é louco. Imagina viajar com ele. Querosene! Eu juro que eu senti um cheiro de querosene uma vez. Eu quero sair! Eu quero Ele fazia isso? Eu Tá fazia isso, abastecendo, acredita? né? Aí, não, mas eu sentia maior cheiro de querosene. Aí tinha um dos meninos da seleção, nessa viagem que era pra Brasília, que a gente tava indo, que falou assim: Diego, você saiu, eu saio também. Porra, então... aí tu Eu vai- viajava com o médico, eu era o problemático. Porra, bicho. Mas como é que você, por exemplo, como é que você se concentra? Vocês são medalhões. Como é que você Atletas de se concentra ponta, né? pra fazer aquelas cambalhotas, aquelas maluquices? Porque aquilo ali, meu irmão, tem que ter uma concentração que... E uma começou técnica, uma começou desde força, pequenininho tudo. isso, vocês todos? Quem começou primeiro das primeiras cambalhotas? Eu comecei antes, e aí eu ficava perturbando ele pra ele começar, que ele ia gostar, que ele ia adorar ficar fazendo cambalhota, tudo, virando de cabeça pra baixo. Mas eu acho que a concentração, na verdade, a maior parte da concentração do atleta vem com o treinamento. Então, quando você chega na competição, você se concentra, claro, porque a pressão da competição ela é diferente da pressão do treinamento, mas eu acho que já é mais o automático. Eu acho que na competição é mais a questão de você saber lidar com plateia cheia, com o entorno da competição, do que com o que você vai ter que executar mesmo. Eu penso muito assim, tipo, eu nunca fui muito certinho como a minha irmã.
era a pessoa que chegava atrasado, que às vezes faltava. Disciplina era um pouco... comia de tudo que você possa imaginar. Sempre gostei de sair, de ir pra balada. Agora que eu não treino, eu posso falar, porque se na época eu treinava, eu não podia. Mas tu ia pra balada durante os campeonatos? Ia Tu é estilo Romário, que eu saía, sempre saía pegando sempre todo saía. mundo, aquela porra de noite, pra boate. Porra, isso deu trabalho, hein, meu irmão? Porra, ela que deve Mas ser sabe o que é sempre mais gostei de engraçado disso tudo, da carreira dele? Às vezes que ele não fez isso no campeonato foi quando não dava certo. E as pessoas falam isso. Que a cabeça tava boa. As Porque a pessoas- cabeça Exatamente. ficava relaxada. Então, na realidade, eu não acho que é a questão de... Sei lá, eu acho que é uma questão de foco. Eu tinha objetivo nas minhas competições, eu ia lá pra fazer o certo. As pessoas têm uma impressão muito séria dos atletas porque você dá entrevista antes e depois da competição. Mas no dia a dia é totalmente diferente, é radicalmente diferente. O treino, ele principalmente dos homens, é muito divertido. A gente se diverte o treino inteiro, dá risada o treino inteiro. Eu sempre fui uma pessoa que peguei muito no pé da Dani, que a Dani, hoje em dia, ela é mais descontraída. Mas quando ela era mais nova... Eu ia todos os dias, 7h30 da manhã, pentelhando ela o tempo todo até chegar no ginásio. Todos os dias. Mas teve uma fase que mudou, que eu acordava perturbando ele e ele ficava, para, Daniele. Aí eu falei, agora você fazia isso comigo. Não, mas eu acho que, conforme eu acho que eu fui ficando mais velha, eu fui tendo uma outra visão. Mas eu sempre fui mais Caxias. Ô, Dani, você... Quantos campeonatos você ganhou? Conta um pouquinho a tua história para o pessoal ficar antenado aqui. Você começou em que ano e você tem várias medalhas, você tem vários campeonatos. Como é que é a tua historinha? O meu início de carreira foi em 89, com 4 anos e meio. Porra. Depois disso, foram 32 anos de carreira, porque até o ano passado eu competi pelo Flamengo. Foram 14 títulos nacionais. Puxa 14 títulos nacionais, só para o pessoal entender, são 14 anos. Então, foi 14 anos a melhor do somatório do individual geral. Isso que a Rebeca ganhou medalha nas Olimpíadas, a Dani, durante 14 anos, ganhou como melhor nacional. É muito grandioso isso, na verdade. Isso é fantástico. Qual é a especialidade que você faz assim, para o pessoal poder... Durante muitos anos foi o individual geral, que foram os 4 aparelhos, mas as minhas especialidades sempre foram a trave, que é aquele mais fininho, de 10 centímetros. Aquela É o que todo mundo... chama de cavalo? O pavor de todo mundo. Não, é o fininho. aquele que que passa... só que Não, tem aquilo ali... Que é o malandro, pavor de muita gente. Aquilo ali eu nunca entendi, aquele bagulho, como é que vocês Tem um conseguem... equilíbrio, né, Aquilo cara? ali, meu irmão... Sorte que os homens não têm. Sorte que os homens não têm essa aparelho só feminino. Porra, bicho. Porque E é o seguinte, solo? quando cai o bagulho, pá, né? Se for com os homens, o saquinho explode, né? Porra, aquilo é... E o solo, que foi onde eu ganhei a primeira medalha na história da ginástica artística feminina em mundiais. Fora que eu sou recordista de medalhas em Pan-Americanos, porque são 10 medalhas em Jogos Pan-Americanos. Caramba. Recordistas de medalha em uma única edição de Sul-Americano. Caramba, hein, velho? Em torno de 25 medalhas em etapas da Copa do Mundo e 5 participações olímpicas, que foi Sydney, Atenas, Pequim, Londres e Rio. Tu foi nas 5 Olimpíadas? Sim. E que lugar que você tirou nas Olimpíadas? Porque era difícil esse negócio, era difícil, hein, bicho? A primeira Olimpíada que eu fiquei, eu me classifiquei como na época, a melhor colocação brasileira, que foi 21º. E depois foi 12º. Aí depois, na terceira Olimpíada, eu já não competia mais o individual geral. Eu comecei a competir aparelhos. Os meus aparelhos de especialidade, que era trave e solo. Mas em uma delas eu fiquei em 15º na trave, que para uma Olimpíada Claro, é muito bom. Só de estar Só de lá, estar é na- muito... Porra, só Só de de estar estar numa no... Olimpíada. No Rio, eu também fiquei em torno disso. 15º, 18º, acho. E já na foi trave. 12ª na paralela em Atenas. Em Atenas. Foi o aparelho que eu cheguei mais próximo de ser uma finalista olímpica, porque para ser reserva é 11º e para você entrar no aparelho é 8. Então eu fiquei muito próximo de uma final olímpica. Que Ô, Diego, legal. o que te deixa mais nervoso? Você ver a tua irmã competindo nessa parada ou você competir? O que te deixa mais nervoso? Porque às vezes... Eu não sei como é que é a tua cabeça, né? Então, eu sempre fui muito preocupado com a competição da minha irmã, né? Porque a gente sempre foi muito próximo. Então, eu acabava, às vezes, os treinadores ficavam até bravos muitas vezes comigo porque eu corrigia demais a Daniele nos treinamentos. E eu não tava nem aí se o pessoal tava bravo. Eu queria que minha irmã o melhor pra minha irmã. Minha irmã quer o melhor pra irmã. Claro. E eu sempre ficava muito tenso, porque quando a gente tá competindo, a gente sabe como a gente tá.
E a Dani sempre foi ela foi a precursora da ginástica, mas ela também foi a precursora da nossa família. Então ela desde jovem teve uma responsabilidade muito grande, financeira, de absolutamente tudo. E isso fazia com que a gente tivesse um olhar dela de muito respeito. Então todas as competições que a Dani participou, para mim não era nunca 100% se eu competisse bem e ela não fosse bem. Eu preferiria sempre quando ela ia bem, e se eu não fosse tão bem, tudo bem. Mas para ela estando bem, sempre me foi muito mais satisfatório, porque é irmão, né? Acho que é sangue, a gente... Tu torcia mais pra ela do que pra tu, né? Não, é óbvio que eu torcia mais pra mim, porque eu treinava por mim, eu fazia muito, eu sempre fui muito diverso, eu sou uma pessoa muito... que gostava de observar muito a Dani e a Daiane, né? Que eram da minha geração, eu não tinha tantos homens de destaque, eu pegava tudo que eu olhava na Dani e na Daiane de melhor e eu queria ser como elas, né? Tipo, multicampeãs, já tinham medalhas em mundiais, a Daniele foi a primeira medalhista mundial da história, a Daiane, primeira campeã mundial da história, eu queria ser como elas. E foi, na realidade, em cima disso que meus resultados foram acontecendo, por me inspirar, né? Qual é a diferença de idade de vocês dois? 2 anos. 2 anos só. Mas eu digo que é sempre ao contrário, né? A gente, da mesma forma que ele ficava mais preocupado comigo, eu sempre ficava mais preocupado com ele. Na Olimpíada do Rio, eu estava comentando as pessoas que estavam competindo com ele antes. Quando ele entrou ali... Comentarista do Sport TV. Comentarista do Sport TV. Quando eu estava comentando, e estava inclusive a Glenda e a Daiane também juntas, eu falei assim, Glenda, agora você vai me desculpar, mas eu não consigo. Agora é emocional, agora bateu no emocional. Piriri brabo. E aí ficou na minha cabeça muito uma frase que ele falou comigo, porque tipo, quando a gente, no Rio, a pedido do Comitê Olímpico Brasileiro, quando você terminava a sua competição, eles pediam para que a gente liberasse o quarto que a gente estava. E aí eu lembro que eu estava descendo para ir para casa, que eu já tinha terminado as minhas competições, ele deitou no meu colo e falou assim, Dan, será que eu vou conseguir? Eu falei assim, você vai, não é à toa que você está nessa final novamente. E aí ele me falou assim, mas Dan, agora eu não tenho mais as chances que eu tinha antes de ser medalhista, que eu era o melhor do solo, tudo. Eu falei, calma, Di, a gente não sabe o que pode acontecer, você vai conseguir. Só que isso ficou muito na minha cabeça. E indo para a competição dele na final da Olimpíada, eu li a frase que ele tinha falado na entrevista do último treino que ele fez antes da competição. Que na primeira ele caiu de bunda, na segunda ele caiu de cara e na última ele só queria ficar em pé. Ele só queria acertar a competição para o público brasileiro. E aí no dia seguinte eu fui e estava ali na emissora para fazer a transmissão da Olimpíada. Quando um deles que disputava com ele pisou literalmente fora do solo, eu já comecei a grudar na cadeira. Eu falei assim, opa, calma. E aí, eu conheço ele. Então, quando ele ajoelhou, antes de entrar, eu falei assim, calma, Di, vai dar tudo certo. Aí ele foi fazendo uma, aí já foi vindo a lágrima. Foi fazendo a segunda, já foi vindo a lágrima. Quando ele terminou, que ele estava apresentando para a última passada, que ele acerta a última passada e dá aquele grito, eu já estava em prantos lá em cima, porque tudo aquilo que ele tinha falado para mim um dia antes tinha vindo na minha cabeça e eu tipo assim, eu acho que eu estava muito feliz mais por ele do que pela competição que eu tinha passado dias antes. Ela não é bonitinha. É porque eu acho que aí houve 2 vitórias, né? Porque no caso do Diego, o Diego traumatizou todo mundo, quer dizer, todo mundo que é verdade. É verdade. Todo mundo que ama a ginástica e todo mundo que ama o trabalho dele, pô, a gente sempre torceu para ele. E aquela queda que ele teve, ele ser o favorito, traumatizou todo mundo. Foi uma coisa assim. Sim, com certeza. Foi uma coisa... Eu acho que era um período que nós somos muito fracos de ídolos, né? Então, eu fui campeão do mundo num ano, no outro ano eu fui segundo do mundo, no outro ano eu fui bicampeão mundial, no ano dos Jogos Olímpicos eu me classifiquei em primeiro no primeiro dia de provas. Eu caí na última acrobacia. É óbvio que eu preparei as pessoas para uma medalha. Claro. Eu não preparei para a falha, mas eu também
sendo o mais sincero possível, eu não me preparei para aquela queda, porque o que, na realidade, eu tinha que ter colocado em mente, eu fui muito cruel comigo nas minhas colocações, falei que amarelei, que isso, que aquilo. Eu não tinha amarelado, eu tinha trabalhado muito duro, eu tinha sido muito fiel aos meus treinamentos, por mais que eu não seja dedicado como a Dani sempre foi em questão de treino, eu sempre priorizei minha felicidade. Eu acho que a felicidade tem que ser sempre uma questão de prioridade. E eu peguei nesse momento e eu fui cruel. E as pessoas foram muito gentis comigo, porque eu acho que eu fui puro na minha colocação. Eu não fui nem um pouco mentiroso. Eu falei que eu estava decepcionado, que não tinha sido culpa de ninguém, que foi uma falha minha. É óbvio que a gente não tinha estrutura como nós temos hoje em dia. A ginástica hoje em dia está totalmente preparada, equipada, tem todos os suportes técnicos multidisciplinares para os atletas terem melhores resultados. Não significa que vai ter ou que não vai ter, mas agora tem o suporte. Nessa época ainda era muito o atleta e o treinador. O atleta e o treinador. Não tinha um outro suporte psicológico? Nenhum? Não, assim? nessa geração ainda não. Até 2008 não, a partir de 2012... Começou a ter, já melhorou muito. Porque tem que ter, porque isso você mostrou... Foi É a mesma coisa que um podcast se não tivesse câmera, gente. Não tem como, tem que ter a câmera. Exatamente. Você teve um destempero, né? Você teve... Depois que você errou... Como é que você, por exemplo, a tua queda deve ter te desmontado totalmente, que, pô, você veio de um ápice, né? Você estava vindo campeão, todo mundo naquela esperança. Como é que você venceu isso dentro de você? Porque houve duas derrotas, né? A psicológica e a do campeonato. A da competição, na realidade, eu lido hoje em dia que foi a minha maior vitória. Porque se eu tivesse sido campeão olímpico ali, talvez eu teria parado da ginástica muito antes. E a minha história foi construída, na realidade, por superação, para mostrar para todos os brasileiros e para qualquer pessoa que qualquer pessoa humilde, rica, classe média, não importa. Se a pessoa acreditar no trabalho dela, ela tiver fé e trabalhar duro, ela pode. E eu consegui o resultado muitos anos depois exatamente por conta desse tombo que eu tive nas Olimpíadas de Pequim. A questão pessoal foi muito pior, porque eu, de um menino que era vendedor ambulante, se tornar o melhor do mundo e a maior esperança do país de medalha olímpica, eu nunca imaginei isso. Eu me achava naquela época muito invencível, porque eu ganhava todas as competições. E eu nunca errava em competição. Só que ninguém é invencível. Ninguém é invencível. E é uma arrogância muito grande da minha parte pensar que por conta de talento e de nível técnico e por treinamento, que eu vou chegar numa competição e vou ganhar. Não significa, porque nem sempre ganha o melhor. Muitas vezes ganha o mais merecedor. Que foi isso que a Dani tinha falado comigo, falou com a gente aqui da questão do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu nem era o melhor. Eu estava entre os 5 melhores do mundo ali, que já é grandioso para um atleta de 30 anos que eu tinha. Mas ser segundo, tão próximo de ganhar nos Jogos Olímpicos na sua casa, depois de cair em 2 Jogos Olímpicos, para mim isso foi muito surpreendente. Isso foi algo que, assim, que é o que eu tento passar para as pessoas. Vou até aproveitar para fazer um merchan meu. Pode fazer. Eu recentemente inaugurei meu Instituto Hipólito, lá na Penha, que já em um dia a gente esgotou todas as crianças, 160 crianças. Tá lindo, 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 é uma coisa inexplicável. Essa é a minha maior vitória. É o legado que fica para essas crianças. Eu preciso de novos patrocinadores para aumentar essas crianças, óbvio. Tenho trabalhado duro, tenho que agradecer muito a todas as pessoas que têm me apoiado para que se tornasse tão bonito quanto foi. Eu quero, na realidade, agora, e sinto que é o meu ofício como humano, retribuir para a sociedade aquilo que me foi dado por conta dos resultados que as pessoas acreditaram em mim, né? A gente não chega em lugar nenhum se não forem apoiado por muitas pessoas. E eu fui muito apoiado pela minha mãe, pelos meus patrocinadores, pela minha família e principalmente pelo público brasileiro. E quem está te apoiando lá? Desculpa, quem está te apoiando lá nesse projeto? Então, lá Pode a gente... falar, porque é bom para saber quem está ajudando aí para outros ajudarem. Eu sou patrocinado em particular via Confederação Brasileira pela Caixa Econômica Federal e pela Einstein, né, que é uma faculdade. Mas o meu projeto social também é patrocinado por um outro banco, que é pela BV. E lá também temos apoio da Rampazo. A gente comprou os equipamentos, mas eles apoiaram sendo mais barato. Lá foi feito com muito amor. Quando eu fui inaugurar lá, o meu irmão estava muito preocupado em chamar as pessoas. Vamos isso, vamos aquilo. Eu falei assim, Edson, fica muito calmo. Quando as coisas são feitas com amor e com essa verdade que a gente está fazendo, é impossível não dar certo. É impossível
Já deu. Já deu. Agora, Dani, me diz uma coisa, na hora que ele caiu, você como irmã, você como ginástica, você como uma campeã, e você sangue do sangue dele, você estava acompanhando tudo ali, o Brasil estava acompanhando, o mundo estava acompanhando. Quando ele caiu, qual foi a tua reação, cara? Você estava onde? Onde você estava? Eu estava assistindo na arquibancada, porque geralmente quando a gente está fora do país, a gente assiste as finais. A minha reação foi simples, foi levantar, como eu tinha credencial de atleta, eu tinha acesso até onde ele estava. Minha reação foi levantar e ir ao encontro dele. Eu acho que na minha cabeça eu sou a minha mãe representada aqui nesse momento que ele vai precisar de um abraço. Então, assim, eu acho que a minha reação foi essa, foi levantar e ir ao encontro dele para abraçá-lo, para poder passar o carinho que a família passaria para ele naquele momento, para acolher. O que você falou no ouvido dele naquela hora ali? Você lembra? Eu nem lembro. Falou? Você lembra, Diego? Olha, eu acho que foi só, assim, eu acho que foi o abraço e deixei. Eu acho que foi só o aperto do abraço. Eu não lembro de ter falado alguma coisa. Eu lembro que mais tarde, naquele dia, ele me chamou pra gente ir comer alguma coisa. Aí, nisso, a gente encontrou a seleção de vôlei feminino. Aí, as meninas começaram a falar um monte de coisa boa pra ele. Que legal. Mas eu, como irmã, eu acho que foi só o abraço mesmo da família. Nem precisa mais. Ele sabe o que você estava sentindo, com certeza. Isso aí, né? Não, o que naquele momento, assim, que foi para mim foi muito marcante, é que depois que você cai, parece que tudo passa muito devagar. Você quer fugir daquele local porque você não é um criminoso, mas você se sente um criminoso. Você fica envergonhado, assim, porque você trabalhou tanto e você falou, puxa, no momento que eu tinha que fazer a parada... E o que eu pensava era assim, perdi minha única oportunidade. É o que eu pensava. Então, quando eu passei, porque eu tinha recordação da época da Daiane, que teve muita chance nas Olimpíadas anteriores de ser medalhista olímpica, né? Assim como eu, ela tinha chance de ser campeã olímpica em Atenas. Eu tinha chance em Pequim. E eu me lembro como foi a comoção nacional. E aquilo, o mesmo que tinham feito para a Daiane, tinham feito para mim. Então, e eu queria ter aproveitado essa oportunidade para dar felicidade para as pessoas. Que eu acho que o que é mais legal na vida é ver as pessoas sorrindo, ver a felicidade das pessoas. E eu me lembro que eu me senti decepcionado. E principalmente, eu lembro que eu estava presidente da confederação, foi a primeira pessoa que eu abracei, que foi a Vicélia, que era presidente da antiga gestão. E foi um abraço muito verdadeiro, porque foi um abraço de uma criança que queria muito ter aquele resultado para uma nação, óbvio que para mim, mas eu não queria enfrentar aquilo tudo. Depois eu encontrei a Dani, abracei muito, chorei muito com a Dani, depois eu chorei muito com a Glenda. Naquele dia foi um dia... É horrível falar isso, mas é como se tivesse morrido um ente querido. Não? É verdade. Porque era uma dor que não tinha explicação. Mas o mais importante não é o momento que a gente cai, é o momento que a gente se levanta. Porque, com certeza, quando eu cheguei no Brasil, eu me senti muito amparado. Porque a primeira coisa que a gente pensa é em desistir, porque a dor é muito grande. Quando eu cheguei no Brasil, o aeroporto estava lotado, eu fui muito bem recebido, com carinho. Nossa, faz tanto tempo que eu fico emocionado ainda hoje. A gente ouvindo isso, eu estou todo arrepiado aqui, bicho. Eu estou todo arrepiado porque é uma coisa que vem de dentro, né, bicho? Você vê? E a recepção dele nesse dia, e eu como irmã, a minha maior preocupação era exatamente essa, como ele ia ser recebido no Brasil. Só que ali, quando você está envolvida com a coisa, você está preocupado ali, mas você está muito preocupado com a pessoa. E eu procurava muitas vezes, quando isso acontecia comigo, de estar preocupada com o que ia acontecer com ele, como irmã, e por ser mais velha, você pensa que na sua cabeça não vou passar a preocupação que eu tô para ele. Então, ali, para mim, também, ver como ele foi recebido no aeroporto na chegada, assim, eu falei, cara... Isso é um dom do povo brasileiro, né? Sempre acolheu. A gente tem um coração enorme, né? Eu não posso nunca... Tem muitas pessoas que moram fora, que isso, que aquilo. Eu jamais me imagino morando fora, porque foram as pessoas que me deram o acesso, né? Tipo, de uma criança muito pobre, com pouco incentivo, com pouco
incentivo não, que eu digo financeiro, né? Não dos pais. Meus pais sempre foram demais, sensacionais. Você era filho de motorista, é isso? De motorista? Sua família era humilde, uma família humilde? Minha família... Vocês dois, né? Sempre, foi muito humilde, assim, foi uma família muito guerreira. Minha mãe e meu pai trabalhavam na roça, no Paraná, que eles eram do lado de Londrina, Nova Esperança, Maringá, ali. Minha família toda é desse lado, né? Pé Vermelho. Meus pais foram para São Paulo com o objetivo de ter uma vida melhor, de mais oportunidade. E a partir do surgimento da Dani, vendo a Nádia Comaneci, a gente teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Então, quem nos deu real espaço e oportunidade foi o Rio de Janeiro, de verdade. Entendi. O Rio de Janeiro, por mais que eu seja paulista, eu me sinto totalmente carioca, porque foi aqui que me deu espaço. Claro. Me deu trabalho, me deu oportunidade, me deu acesso, tanto de clube, quanto de conhecimento, quanto de absolutamente tudo. Então, o Rio foi, na realidade, onde a gente cresceu muito. Mas esse período que meu pai foi motorista... Era da Estela Manobrista da Estela Torreão, que era uma academia que tinha na Lagoa. Foi um período que foi muito sofrido nosso. Era um período que a gente morava na Zona Sul e a gente não tinha nem gás em casa. A gente ficava 6 a 8 meses em casa. Então, esse dinheirinho que meu pai ganhava como manobrista era o dinheiro que a gente tinha para comer. Tipo, era uma realidade... A gente não foi tão fácil assim. Não, eu não acho foi que tão fácil. Nunca foi... tão fácil. Mas você não veio já federada? Você já não veio... Não, a gente eu vim federada, mas essa época foi uma época que o Flamengo tentou, a primeira vez, virar o clube que é hoje, que é um clube empresa. E foi um momento que a ISL quebrou, o Flamengo quebrou junto. Na época, o presidente era até o Edmundo Santos Silva. Então, foi um período muito, 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 muito complicado para todo mundo. Eu acabava que eu não sentia tanto quanto o Diego, porque nessa época, muitas vezes, quando estava muito difícil lá em casa, a Georgette me levava para casa dela. Georgette, no caso, a treinadora. Né? A treinadora me levava muito para casa dela. Aquela que foi sofreu um acidente. Meu Deus, aquilo foi... Sabe que ela estava dentro desse ônibus. Você estava dentro do ônibus? Estava no ônibus. Tá brincando? Não. Você estava dentro e ela do ônibus? estava do lado da Georgette. E a Georgette pediu para ela trocar de lugar com ela. Mentira, com o treinador, porque o outro treinador na época era um treinador cubano que a gente tinha, o Casimiro. E ela falou para mim assim, Dani, troca de lugar com o Casimiro, porque ele é maior, para eu dormir até lá, é melhor, e você também, porque aí você fica numa cadeira mais à vontade. E eu troquei de lugar com ela. E nessa viagem, a gente estava indo para a minha primeira seletiva de um Pan-Americano adulto, que não é os Jogos Pan-Americanos, mas é quando você começa já a ir pegando as experiências. E nessa viagem, minha mãe estava 2 ônibus atrás, indo para Maringá. Tá brincando. Ela viu o acidente e tudo? Ela não chegou a ver o acidente, mas quando chegaram falando na porta do ônibus dela, que tinha sido um acidente, que estava a equipe do Flamengo... Meu Deus do céu, velho. Ela já ficou desesperada. E aí, ainda, quando ela chegou perto do ônibus, a menina que realmente chegou a falecer no escombro, né, do ônibus, nas ferragens, ela estava com um agasalho muito parecido com o meu. Meu Deus. E minha mãe viu esse casaco. Desespero. E também chegou conversas no ouvido dela que a loirinha tinha saído andando e a moreninha tinha saído em coma. Tipo assim, chegou muita coisa torcida. Que a Úrsula Flores, a irmã do Roger, também estava no ônibus. Só que ela sofreu o traumatismo craniano. E ela se salvou? Salvou, mas olha como a vida é, né? A Úrsula sempre foi a maior disputa com a minha irmã na época de individual geral. A Daniele também se tornou tão talentosa por conta do talento da Úrsula. Que elas eram disputa direta, a Úrsula era um pouco mais velha, acho que eram 2 anos mais velha. Disputa saudável. Um ano. É 1 ano mais velha. A Úrsula faz aniversário dia 25 de julho. Não sei como eu lembro disso. Veio agora. Mas ela pegou e a Úrsula não conseguiu voltar ao alto rendimento. Ela tem hoje em dia uma vida normal, mas ela não conseguiu voltar ao alto rendimento. E nesse dia eu tinha pedido para a Úrsula, porque a minha mãe ia viajar. E aí eu pedi para a Úrsula, só posso ficar aqui um pouquinho para dar tchau para minha mãe, porque minha mãe vai viajar também e tal. Ela, não precisa ficar se despedindo da mãe toda hora. Daqui a pouco sua mãe vai estar lá assistindo a competição. Caramba, hein?
Aí eu voltei pro meu banco tranquila e viajei. Só que essa viagem foi uma viagem, querendo ou não, quando a gente acredita, quando a gente tem muita fé, as pessoas falam assim, você não sente. Você sente sim, porque foi uma viagem que eu sempre tive o costume de me proteger antes de sair da minha casa, fazendo minhas orações. Nesse dia eu cheguei na sala e falei, mãe, eu acho que eu não fiz as orações que você me ensinou direito. Vou voltar. Voltei, fiz tudo de novo e eu lembro que eu dormia fazendo oração, acordava fazendo oração até a hora que eu escutei o ônibus freando, né? Só que aí quando eu escutei o ônibus freando, eu acho que a minha única reação foi me cobrir. E aí depois eu, claro, com a força da batida e eu sendo leve na época, eu acho que eu cheguei a dar uma apagada. Mas quando eu levantei, eu já levantei sentindo que tinha muito caco em cima de mim e chamando todo mundo. Porque a minha reação foi começar a chamar para saber se as pessoas que estavam comigo estavam bem. Vocês estavam, era o ônibus do Flamengo? Era o ônibus não, era um ônibus normal, Aviação Penha, e era para Curitiba. Então, o acidente foi muito próximo de Guarulhos. E eu lembro que o ônibus estava ultrapassando outro caminhão e foi quando o caminhão veio da pista contrária, porque na época a rodovia Dutra não tinha a proteção que tem hoje, ela era bem diferente. Horrível. Caramba. E morreram quantas pessoas? Acho que eram uns 2 motoristas e até o banco que estava a Úrsula e a Bia, que era uma outra companheira nossa de treino também, que essa outra menina, ela teve por terem colocado gesso no pé dela sem limpar, necrosou, ela teve que fazer enxerto, tudo, mas também não conseguiu voltar ativa. Até o banco da Úrsula, que foi, eu acho que o da Úrsula e o da Georgette, que foram os bancos mais comprometidos, mas não chegou, teve lesões, mas não teve falecimento. Até um banco antes do delas teve, as pessoas que estavam morreram. Mas se você pega hoje a foto do ônibus, eu me assusto mais com a foto hoje em dia do que quando a gente estava mesmo no acidente. A Georgette, ela ficou paraplégica. Ficou paraplégica e hoje a vida dela, ela é uma guerreira, né, cara? Ela é guerreira, ela continua como coordenadora hoje da ginástica do Flamengo. Foi muitos anos coordenadora da seleção. Ela continuou fazendo o trabalho dela. Ela se adaptou e continua fazendo o trabalho dela. A Georgette, dentre todos os resultados importantes da ginástica, desde Luísa Parente, que foi antes da Dani, Soraya Carvalho, depois veio a Dani, tirando a Daiane dos Santos, todas ela tem algum dedo, porque a Flávia Saraiva é de um projeto social dela e a Rebeca atualmente treina no Flamengo, onde ela coordena, então, e foi medalhista olímpica também pelo Flamengo. A Georgette é sensacional, ela tem muitos projetos sociais do Quali Vida, né, que ajuda muitas crianças, ela foi uma das pessoas que me inspirou também em ter projeto social. Ela é sensacional, ela faz parte da mudança dessa geração nova, né, de ter tantos resultados e podendo ter ainda mais resultados expressivos. Na verdade, nós estamos aqui diante de 2 medalhistas de ouro da vida real, da né, vida cara? real, com certeza que vocês, que história, hein? 4, que vocês também, todo mundo é campeão. Não, mas eu estou dizendo, mas a vitória de vocês, por exemplo, vocês tiveram né, para vocês chegarem, foi difícil, né? Teu pai batalhando, vocês chegaram aqui no Rio, tendo necessidade, e vocês encararam tudo isso, você então encarou um acidente, você encarou isso tudo, vocês estão de parabéns mesmo, vocês são medalhas de ouro da vida, da vida real, para chegar onde vocês chegaram, porque realmente eu estou até orgulhoso de ter vocês aqui. Com certeza. Não, mas é verdade, eu acho que bicho. uma coisa que o esporte ensina a gente é nunca desistir, né? A gente sempre manter a esperança e acreditar na gente. Eu acho que um dos maiores legados que eu levo para minha vida do esporte é exatamente isso. Tudo bem, você vai encontrar porta fechada, você vai receber vários nãos, mas o importante é o que você faz com o que você recebe de negativo. Porque o positivo, ele é mais tranquilo. Você receber um sim, você conseguir as coisas de maneira mais tranquila, ela acaba sendo mais tranquilo. Não é que seja fácil. Mas eu acho que quando você, como no nosso caso do esporte, você tem as falhas, você tem o outro lado que você tem que batalhar para conquistar aquilo, isso vai te ensinando de uma outra forma. Mas isso, desculpa te cortar, Dani, mas isso vem muito da nossa essência familiar.
da nossa... Eu acredito que tudo que a gente construiu... Hoje eu ouvi uma pessoa falando, nós temos um número também no Header Circus. Eu também sou apresentador em conjunto do Frederico Header, do Header Circus. Nada a ver eu ser apresentador, mas hoje eu sou apresentador também. Eu quero ver esse circo. Onde é que tá o circo? A gente está em Caxias agora. Tá lindo. A nossa temporada anterior foi a temporada mais incrível que você possa imaginar. Foi em Santa Cruz. Foram mais de 80 mil pessoas que foram ao circo de graça. Devido ao patrocinador que foi a Ternium. Então foi algo muito inexplicável. Eu acho que a magia... Eu adoro o circo, já tive a magia do circo e a gente poder hoje levar alegria de uma maneira diferente, né? Porque hoje a gente não deixa de levar alegria para as pessoas, mas eu acho que é uma maneira que é gratificante. Você vê a expressão de surpresa das pessoas, vê a alegria das pessoas. E a temporada de Santa Cruz foi incrível. Você poder oportunizar, né? Eu acho que foi isso que a magia do circo levou para as pessoas de Sepetiba e Santa Cruz. E a família Circense, eu já tive circo, então eu conheço bem como é que é a família Circense. Cada hora está num lugar, entendeu? A filosofia do circo é bem bacana. E o Header, cara, esse cara é um cara apaixonado por circo. Ele veio lá de São Gonçalo, ele tinha um cirquinho pequenininho e ele cresceu de uma forma, quero mandar um beijão pra ele, vocês mandem pra ele. E ele também tem o Tivoli Park, tem o Tivoli Park da Lagoa, Teatro Claro Rio. Teatro Claro Rio. Teatro Claro São Paulo. São Paulo também tem o de Fortaleza. Um cara que venceu, cara, que eu admiro muito, o Header. Manda um grande abraço. Ô Diego, tá aqui na ficha. Um dia tu caiu com a bunda, caiu de bunda. Depois tu caiu de cara. Foi logo na sequência essa de caiu de cara? Porque eu vou chegar na medalha de prata lá. Porque vai chegar na medalha de prata, então, caiu de bunda, caiu de cara. Mas é verdade. Mas falando no próximo, eu vou cair como? Vou cair... Em pé, com certeza. Porra. Mas primeiro eu precisava ir. As Olimpíadas, elas acontecem de 4 em 4 anos. Então imagina, eu tinha tido a frustração de não ir para Atenas, já tendo chance de ser medalhista olímpico. Não fui para Atenas. 4 anos depois, consegui me classificar para os Jogos Olímpicos de Pequim. Tinha grande chance de ser o campeão olímpico. Falhei, caindo de bunda. Treinei mais 4 anos para os Jogos Olímpicos de Londres. Caí literalmente de cara. Eu caí de cara mesmo. Mas foi um ano muito complicado, tá? Caiu de cara mesmo. Cara, eu bati a cara no chão. Ele teve uma cirurgia muito complicada, que foi em 2010. Mas assim, para vocês terem noção de cirurgia, em 10 anos eu operei 11 vezes. Eu fiquei mais tempo em reabilitação nesse período do que treinando. Operou o quê, brother? Eu já operei algumas vezes o meu pé direito, eu tenho 2 pinos no pé direito. O pé esquerdo eu tive uma lesão que eu fui a 5ª pessoa do mundo ter, que eu rompi todos os ligamentos internos e todos os externos. Já operei algumas vezes o joelho, já operei algumas vezes o ombro esquerdo, já operei a coluna, eu tenho muitos pinos na coluna. São algumas cirurgias. Mas isso é normal para ginastas? Ele é meu Emílio. Esse é o Emílio. Porra. Mas isso é normal para o ginasta? Você já teve tantas lesões assim? Não, eu na minha carreira eu não tive tantas lesões quanto ele. Ai, minha mãe tá ligando, eu vou atender. Mãe. Atende ela. Mãe. Atende ela aí. Mãe, eu tô no meio da gravação aqui, mãe. Com o Serginho. Deixa eu falar com ela aí. Manda um beijo. Fala aqui com o Serginho. Bota o Giovanni. Ela falou o Serginho Gross. Não, Serginho Gross. Quer esculachar, porra? Quer esculachar? Como é que é o nome dela? Geni. Ô, Geni. Geni. Serginho Malandro. Que Serginho Gross, o quê? Serginho Malandro. Tudo bem? Bota aqui no Viva. Peraí. Tudo bem? Você é show. Ô, Geni, como é que é ser mãe dessa dupla dinâmica que dá muito trabalho, bicho? Dá muito trabalho. O cara já operou 11 vezes. Dá trabalho. Ó, ela fala do trabalho porque ela fala que eu sou muito arteiro. É o quê? Dá muito trabalho, Sérgio. Qual que dá mais trabalho, o Diego ou a Dani? Qual que dá mais trabalho, que deu trabalho pra senhora? O Diego. E qual que dá mais trabalho agora? Qual que dá mais trabalho agora? Diego. Ele é campeão em tudo. Eu sou um anjinho, mãe. Para com isso. Eu quero saber o seguinte, quando ele ganhou a medalha de prata, qual foi o grito que a senhora deu? Qual foi o grito que a senhora deu quando ele ganhou a medalha de prata? Yeah! Falou glu-glu? Eu disse, eu te amo. Geni. Nós estamos muito orgulhosos aqui da família de vocês aqui, que seus filhos são realmente medalhas de ouro da vida eternamente. São vencedores da vida. Ó,
E você é maravilhoso. Me diz uma coisa. Qual é a maior mania que o Diego tem? A mania de casa. Vamos fazer as fofocas aqui. A mania de casa, que a senhora fala, meu A Deus. mania que o Diego tem. Oi? A mania, qual a maior mania que o Pe- Diego pensa no tem? meu quarto. Como é que é O o que quarto dele? acontece nesse quarto? Hein? Fala tudo, Geni. Olha que ele bagunça, hein? Bagunceiro, é bagunceiro? Eu chego, eu jogo a roupa pra um lado, levo a comida, coloco a comida de um lado de cá. Eu sou muito desorganizado no meu quarto. Minha mãe olha pro meu quarto e fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Ela, olha, Diego, eu não sei o que eu fiz. Sabe o que ele fala? Sabe o que ele faz? Ele fala assim, ai, não precisa lavar minha roupa. Não precisa, você lava tanta minha roupa. Mas eu chego no quarto, tem roupa pra cá, roupa pra lá. Ah, minhas toalhas, tem 4 toalhas cada vez que eu entro no quarto dele pra lavar. Me diz uma coisa, ô Geni, o que essa dupla significa pra você, Geni? Essa dupla aqui que tá aqui diante aqui da gente, aqui, a Dani e o Diego. O que significa pra você essa Bênção dupla? de Deus. Uma bênção de Deus. É a bênção de Deus aí. Ó, mas ó, a preferida é a Dani, tá? A preferida é a Dani. A primogênita, é isso? Não, o primogênito é o Edson. O Aí eu Edson. ia falar, o primogênito é o Edson. Achei que você fosse a Ô, Maria. Geni, Mentira, ela mente, ela mente. Ô, Geni, você que ensinou esses garotos a dar essas cambalhotas, você começou com isso, você... da onde veio essa ideia pra esses moleques ser campeão e dando cambalhota? Não, foi eles mesmos vendo na TV. Mas quando a gente entendeu? escuta as histórias dela de quando ela era nova, ela era bem espoletinha. E você ensinou ela já a dar cambalhota? Já ensinou a sua mãe a dar cambalhota? Alguma vez falou, vamos dar uma cambalhota, minha mãe? Isso, minha mãe dá uma cambalhota, ela ganha da gente. Aquilo ali é forte, você não tem noção. É uma fibra de pessoa. Ô, Geni, ó, fica ligado na gente, porque daqui a pouquinho a Dani vai abrir a porta dos desesperados aqui no programa. E pode sair um macaco ou pode sair um videogame Atari, tá? Se vier um videogame Atari, daqui a pouquinho. Videogame Atari. Tá bom, Geni? Coisa bem nova. Vamos aplaudir a nossa querida Geni, a Aê, mamãe do Geni! Diego e da Dani. Tchau, mãe. Parabéns pela educação dos seus filhos. Ai, eu quero até... eu vou te fazer uma pergunta bombástica, mas antes de fazer a pergunta bombástica, eu quero agradecer aqui e lembrar os nossos apoiadores. A Império, rapaz, Império, meu irmão. Eu adoro uma Império, cara. Vocês gostam de cerveja? Vocês tomam cerveja? Toma uma cervejinha? Vocês tomam cerveja? Sim. Bebo sim, eu só não tô bebendo hoje porque eu tô dirigindo. Ó, Mas um Impériozinho, não. Hoje não vai beber porque você vai dirigir, você vê claro. o sucesso que faz a Império? Quando você bebe um Império, o encontro fica melhor. Porque é puro malte. É puro malte. Você quer tomar uma Ali, cervejinha? cevada Experimenta, meu mesmo, né? glu-glu. Porque é puro malte. Não é tem puro malte. milho, não tem... Agora tem aqui o QR Code, né? Tem. QR Code. Aqui em cima. Se você entrar nesse QR Code, você vai poder assistir a série... A Lei da Pureza da Cerveja. A Lei da Pureza Muito da bonito, muito bonito. Tem que cerveja. dar uma olhada lá. Tá um sucesso. Você vai conhecer tudo, como é que a cerveja nasceu, como é que a cerveja, como é que acontece, como é que ela é feita. É no sensacional. canal do Império lá. No canal do Império. Cerveja Império. Aqui no YouTube. Eu vou tomar Rabelo, hoje, minha... Você fez Império. aniversário. Fiz. Nós fizemos um brinde no teu aniversário. Pois é, com o quê? Com a cervejinha Império. E o seu aniversário ficou muito mais pois feliz. é, ficou. Porque quando tem a Império, o encontro fica muito mais gostoso. Experimenta, meu glu-glu. Isso aí. E depois você me conta, porque Império é puro malte. Com lúpulo de Hallertau. Ô, dupla dinâmica, me diz uma coisa, falar em Império, vocês gostam de uma balada, vocês gostam de, você, Diego, tem cara de baladeiro, tem cara de, Que de baladeiro. quem toca o terror mesmo, sacou, bicho? Deve beber, pá e tal, bababá, deve dar um trabalho, deve chegar em casa, Pobre dona Geni. e a Dani fala, vem cá, filho, vem dormir, já chega ali, papapá, porque isso aqui, tu tá Olha solto, o que você vai falar. Fala, Dani, a gente quer saber, agora é momento de Sônia verdade. Abrão. Não. Eu só vou Momento falar uma Sônia coisa, Abrão. eu sou Momento testemunha. Léo Dias. Não, olha, Momento Léo o Dias. Diego, o que eu fico mais impressionada quando eu saio com o Diego é que ele pode beber o quanto for. A hora que ele tá chegando em casa, ele já volta a ser o Diego.
Então, fora de casa não sou? Não, é porque... não é porque assim, a pessoa fica rindo, fala um monte de coisa, fica engraçado tudo, mas quando ele vai chegando em casa, ele já vai voltando a ele mesmo, o Diego mais sério, mais contido, ele já chega em casa, oi mãe. Né? É a responsabilidade pra não deixar pra mãe não perceber. Tu tá solteiro agora, Diego? Tu tá solteiro? Tô solteiro, tô à procura, gente. Ó, passou o dia dos namorados, passei solteiro, pelo amor de Jeová. Ó, me procura lá no Instagram, Diego Hipólito. Mas eu saio pouco com ele. Quem pode contar melhores histórias hoje em dia é meu primo, o Guilherme, que é a pessoa que é o companheiro de balada dele. Eu vou ser muito sincero, eu gosto de sair, eu gosto de ir em bar, assim, eu não tenho nenhum problema. Eu acho que as pessoas rotulavam muito as outras por uma coisa ou por outra. A gente tem que fazer o que a gente faz da gente bem. Quer ter tatuagem? Eu amo tatuagem. Cada um tem que fazer o que gosta de fazer. Eu gosto de sair, eu gosto de beber às vezes. Eu tenho controle em beber porque eu prefiro sempre quando eu tô mais altinho, eu já não fico super feliz. Eu prefiro voltar pra casa se eu tiver mais altinho. Pra mim, o objetivo sempre é dar risada. Eu, muitas vezes, a Daniela é prova disso, eu pareço que tô bêbado sem beber. Porque eu tenho ataque de riso, eu tenho, tipo, um humor muito infantil, eu dou risada de tudo, eu não tenho controle com a minha risada. Então, às vezes as pessoas... Pô, isso é maravilhoso. Eu acho ótimo. É maravilhoso. Você quem você é, porra. Mas Amo cantar, vou na toda hora pro verdade, karaokê. eu sempre fui menos baladeira que ele, mas eu gosto, sim, de sair, encontrar os amigos, tomar meu drink. Mentira. Eu quero saber... Gosto. Me falar que você tá no Tinder. Tá no Tinder? Tô no Tinder. Eu sei que tu tá no Tinder, me falaram que tu tá no Tinder. Verdade. E como é que é teu perfil lá? Como é que você Sou eu mesmo, verificado, eu não tenho vergonha não. Não sei, mas como é que tu fala? Solteiro na pista? Solteiro. Tu faz uma propaganda? Mas o problema, sabe o problema de verdade? Eu baixei o aplicativo e eu achei que ele se torna um pouco chato, porque as pessoas, elas não são... ela parece que não quer encontrar, parece que é um númerozinho que querem ter e quer curtir e deixar de curtir. Eu sei lá, eu quero conhecer alguém legal, alguém bacana... E como é que seria essa pessoa que te preencheria? O que você busca hoje? Porque, meu irmão, aqui, me deram uma ficha aqui... Vou falar com minha irmã. Tem que ser alguém que cuide dele, não que ele cuide. Porque muitas vezes ele cuida dos outros e não é cuidado. Tem que ser... Pra que lado tu tá andando, meu irmão? Eu faço o que me faz feliz, ué. Eu acho que... Vai por onde quiser, né, cara? Mas uma coisa, mas isso é verdade? Você estava primeiro com o advogado? Não, mas eu namorei o Marcos há alguns anos, não sei quantos anos foram, mas eu só fiquei com ela, eu não tava namorando com ela, não. Como é? Ficou, jogou um iaié, jogou um glu-glu e jogou um bilu-teteia. Esse garoto é levado, hein, ô Dani? Ele é levado, hein? E ele joga pra tudo que é lado, né, bicho? Ele joga pra tudo que é... Eu acho que eu, como irmã, eu sempre apoiei ele na felicidade dele. Eu acho que a pessoa que tem que estar com ele é o que eu falei, tem que cuidar dele dando carinho. E acho que quando você tá numa relação, tem que ser recíproco, né? Eu acho que tem que ter o respeito, a confiança e um cuidar do outro. Não é só você cuidar ou você ser cuidado, é ter a parceria mesmo. E é isso que eu espero que ele encontre também, né? Como você encontrou agora? Ai, já encontrei faz 8 anos. 8 anos, pois é, já tá casado há 8 anos já. Não, casada não. Casada a gente começou a ficar casado muito na pandemia. Eu acho que muita gente se juntou de fato mesmo de ficar junto na pandemia. Porque a gente ficava muito um na casa do outro e depois a gente já resolveu ficar... Mas eu me lembro que você deu uma reportagem que você estava super feliz namorando esse menino, esse advogado, blá, blá, blá. E o que aconteceu? Você parou por quê? A pandemia? Foi o bagulho, Covid? Qual foi o bagulho? Tu encheu o saco? Na realidade, não. O Marcos é uma pessoa... Porque advogado é perigoso, né, meu irmão? Advogado pode tomar tudo da gente. Eu não gosto de namorar advogada, não. Eu não gosto de namorar advogada, juíza, Polícia Federal, fiscal, Eu prefiro uma mendiga, que aí não sabe. Eu prefiro... O que eu procuro, na realidade, é estar 100% comigo. E eu acho que era uma fase que eu não estava 100% comigo e eu precisava me reencontrar como pessoa. Que muitas vezes a gente fica muito tempo em relacionamento e eu saía de um relacionamento e ia em outro. Eu saía de um e ia para outro. Eu namorei minha vida Acaba inteira. errando sempre, né? Porque você não conserta o que tá dando errado. Agora, a sensação que eu tenho é que eu tô bem comigo. Então, é óbvio que eu não tô à procura de ninguém, assim, eu não tô desesperado. Mas, óbvio que se acontecer de encontrar alguém decente, alguém legal, eu vou no caminho. Mas eu não tenho, assim, não teve nenhum motivo para terminar, não. Eu não queria, só não queria mais.
Acho que momentos da vida diferentes, fases da vida diferentes. Eu queria voltar a morar no Rio de Janeiro. A gente passou por alguns períodos de muitas provações aqui no Rio, que eu precisava voltar à minha casa. E aqui era a minha casa. Rio de Janeiro é a minha casa. E isso também acho que é um fator que cooperou para que eu voltasse a ficar sozinho, me reencontrar. E qual é o teu estilo assim, de pessoas? Você gosta de pessoas mais jovens para você se relacionar, ou mais velhas? Pessoas com a cabeça mais séria, ou pessoas mais... Eu assim, gosto de pessoas que sejam despojadas? felizes. Para mim não tem questão de idade, não tem questão de nada. Eu gosto de pessoas felizes, porque eu sou feliz demais, assim, tipo, no meu dia a dia. Então, o que eu quero dar risada. Se me faz dar risada, eu tô feliz. Então é isso que importa pra mim. Geminiano é assim, é muito assim. Agora, Geminiano enjoa muito fácil também, né? Geminiano muda muito de opinião. Pois é. Esse que é o problema. Eu sinto que ele gosta de... Ele gosta... E a Dani é ciumenta. Eu já vi que a Dani é ciumenta com ele. A Dani deve ficar regulando ele. O pior é que eu não sou. Não, mas o pior é que eu não sou ciumenta com ele, não. Esse cara não presta, aí não presta, esse cara não presta, esse aí presta. Sabe que... Esse aí não presta, esse aqui presta, na verdade, eu acho que entra aquele lado irmã mesmo, de tô falando de irmã ver o mais lado velha. cuidadoso mesmo. E eu acho que, do mesmo jeito que tenho certeza que quando eu comecei a me relacionar com a pessoa que eu tô até hoje, que é o Fábio, no início ele também ficava assim. Eu acho que é aquele cuidado mesmo de família, de observar, de ver se ele... E a opinião pesa? Não, eu não sou ciumento, não. Eu procuro sempre... Eu quero a felicidade da minha irmã. Eu acho que o que igual importa... ela com você. O que importa é ela estar feliz. Se ela encontrou o amor da vida dela, se ela se sente bem, já vai me fazer feliz. Isso que importa pra mim. Mas e se você não gostar, por exemplo? A opinião pesa? Isso que eu queria saber, por exemplo. Não, se ela sai com alguém... Eu sou muito sincero. Eu sempre vou falar se eu gosto, se eu não gosto. Eu acho que é muito importante a gente ter sempre livre acesso para falar para uma irmã e de uma irmã para um irmão. Claro. É importante, igual uma mãe com um filho. Claro. Sempre vai falar o que pensa, é importante. Mas ninguém é dono da verdade em absolutamente nada. Então, um relacionamento, quem vive são as duas pessoas. As pessoas de fora podem olhar e ter seus critérios, seus pensamentos, acharem achismos, isso e aquilo, mas... por mais que eu, às vezes, possa dar alguma opinião, quem vive o relacionamento sempre é ela. E eu acredito que... Eu também escuto muito o que ela fala, mas são pessoas diferentes. Tu sofreu muito preconceito, essas coisas assim, quando tu era garota, essas babaquices que existem? Olha, eu acredito que sim, porque eu já tinha, desde muito novo, jeito eu acho que a gente tem isso eu conserto até da minha própria família, muitas vezes. A gente tem um hábito errado de falar. Ninguém é obrigado a saber nada, mas respeitar eu acho que é o mínimo. E isso não é uma escolha, é uma condição. Isso. Eu nasci da maneira como eu nasci. E eu acredito que eu já era ginasta, que era um esporte que não era muito praticado por homens. Na minha infância, treinadores falaram com a minha mãe, olha, cuida, porque senão ele vai ser. Não vai ser, eu já era. Não existe isso. Então, isso na realidade foi algo que... Você é criança, você não sabe muito, né? A criança muitas vezes é influenciada pelos pais, pelas pessoas que estão ao redor. E a gente tinha uma vida extremamente tão sofrida que para mim isso não era importante. O importante é que eu queria ser um campeão, que eu queria mudar a vida da minha família. O maior preconceito que eu tive na realidade na minha infância, eu acho que foi financeiro. Que a gente era muito pobre, a gente vivia numa realidade de pessoas que tinham condições muito melhores do que a nossa. E a gente não tinha noção do que era o dinheiro, né? Tipo, para uma criança, a gente... nunca sabe. Não tem... Os pais tentam, né? Não, os nossos pais se desdobravam para que a gente fosse o que a gente era. E também agradeço muito a Georgette Vidor, que sempre ajudou muito a minha irmã em particular, porque a Dani se tornou quem se tornou, um exemplo para mim, um exemplo para uma geração, né, de pessoas, e eu acredito que também nós somos os precursores da nossa modalidade devido ao que nós tivemos na nossa infância. Então, o preconceito, isso e aquilo, isso faz para que eu mude as pessoas. Então, se sofri, eu lido de uma maneira totalmente... Mas quando era garoto, você às vezes
ficava chateado com essas histórias? Ficava, né? Normal, tipo, a gente ficar chateado, porque são coisas que eu não tinha nenhum conhecimento. Eu era uma criança, você imagina, com 13 anos de idade falando várias besteiras pra você, escutando um monte de coisa. É óbvio que você fica chateado, não tem como não ficar. E eu não levava isso pra casa porque dentro dos meus ensinamentos eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Mas quando você se assumiu, porque eu me lembro que você fez uma vez uma entrevista e aí parecia que era uma coisa do outro mundo, que as pessoas... tão natural, então, as pessoas... Você sabe o que acontece? Aí um dia você deu uma entrevista, não foi uma coisa assim? Você sabe o que acontece? Essa entrevista foi concedida, se eu não me engano, pelo UOL. Era uma entrevista sobre uma outra situação. E no meio da entrevista me perguntaram, você é gay? Eu falei assim, sou. E por conta disso se tornou um super reboliço. Pessoas falando, o povo debochando aqui, o outro... Eu acho assim, o seguinte, pra mim sempre foi muito claro o que eu sou pra mim. Eu sou uma pessoa feliz, que procura a minha felicidade e que busco a felicidade das pessoas próximas a mim. Eu não estava me preocupando com questão de sexualidade. Eu lembro quando a Laís, que era da ginástica, que foi para outra modalidade, ficou tetraplégica, as pessoas falando de sexualidade, eu falei assim, gente, a menina ficou tetraplégica e vocês estão preocupados com a sexualidade dela. Em que ano era isso, né? Não, era isso agora. Pois é isso que eu tô falando. Agora. Ainda tão preocupados com isso, é isso que eu tô falando, que é tão inconcebível isso. Eu acho que a rede social hoje, muita gente se esconde atrás da rede social, mas no dia a dia, se ela olhar para uma pessoa, ela vai falar totalmente diferente do que ela fala na rede social. Porque muitas vezes eu acredito que... Primeiro que nem tudo que aparece na rede social é o que a pessoa está vivendo naquele dia. E é tudo uma grande mentira, né? E eu acho que muito desses comentários, às vezes, que as pessoas fazem, de tipo assim... primeiro que a gente aprendeu uma coisa que eu acho que eu levo para qualquer coisa que a gente faça, que é o respeito ao próximo. Então... E as pessoas passarem a entender que da mesma forma que ela tem que ter o respeito quando está próximo da pessoa, como quando está olho no olho, é ter respeito pela rede social. Porque a rede social, muitas vezes as pessoas esquecem que é um meio como qualquer outro. É uma agressão como qualquer outra. Então, eu acho que as pessoas às vezes esquecem isso. E eu trato, quando eu vou ver um comentário, alguma coisa, eu até na rede social... Raramente eu me defendo de alguma coisa, mas também me defendo de vez em quando. Não se defende hoje em dia, mas você se defendia antigamente, sim. E antigamente a internet era mais de ninguém do que é atualmente. Atualmente existe justiça na internet, então tem que procurar. Você pode ir até a justiça. Tem que procurar. Só que, em cima disso que vocês falaram, eu acho muito importante a gente sempre pensar o seguinte: a gente tem que fazer o que faz bem pra gente. A gente vai ser julgado fazendo o certo pra pessoa e o errado pra pessoa. Então faz o que te faz feliz. Qual que é a importância? Exatamente. A felicidade muitas vezes, infelizmente, incomoda. A gente, nem Jesus agradou a todos, imagina a gente. Exatamente. E hoje em dia pode apagar também as coisas. Não, hoje em dia você bloqueia, pode... Bloqueia, deleta. O que está faltando, eu acho que está faltando no ser humano hoje em dia é o respeito, aquilo que você estava falando aqui, é o respeito. Eu acho que a palavra fundamental, a senha seria o respeito. As pessoas perderam a noção. Um exemplo, você fala assim, ó, o meu time é o Flamengo. Você é Vasco? Ah, tu é pau no cu. Hoje em dia é tudo pra si, a pessoa só olha pro seu umbigo. Ah, a pessoa não pode ter um candidato diferente, porque senão você é pau no cu, você é isso, você é aquilo. Então, hoje em dia, está faltando o respeito. Você respeitar o que a outra pessoa pensa. Você não precisa aceitar o que a outra pessoa pensa. Eu não preciso aceitar qual é o seu time. Eu não preciso aceitar o seu candidato a presidente, a governador, seja lá quem for. Eu não preciso aceitar que a tua roupa é toda colorida, teu cabelo é vermelho, você é tudo tatuado. Mas eu tenho que respeitar. Sim. As pessoas não têm mais hoje em dia essa palavra respeito, que é o que falta no mundo. Porque se as pessoas tiverem respeito, todo mundo ia ser muito mais feliz. Porque todo mundo só olha para si. É o meu time, é o meu candidato, é a minha roupa, é o meu jeito de ser, é o que eu penso. Então, hoje em dia é assim. Então, as pessoas têm que se tocar disso, que as pessoas têm que ter o respeito. A gente está vivendo em comunidade, né? A gente vive com pessoas diferentes e diversas. Então, a gente tem que respeitar o espaço de cada um, né? Todo mundo rotula tudo. E é isso que não está tendo todo mundo mais. Rotula tudo, bababá, bebê, fica rotulando. E a rede social... Agora, você tem medo de ser cancelado? Você tem medo de ser cancelado? Essas coisas que... Por exemplo, eu vi uma foto sua com... Nem quero falar de política, porque, de repente, o negócio de política é uma bosta. Mas eu vi uma foto sua com não sei quem, com o presidente, aí daqui a pouquinho você deu um depoimento, falando não sei o que lá, aí todo mundo fica julgando tudo. Você tem medo de ser cancelado, de você opinar a sua opinião política, opinião essas coisas?
Olha, eu sempre faço... Não precisa falar o que você pensa politicamente, não, que de repente não, mas fica bem à vontade. Eu vou ser muito sincero com o que eu penso. Eu jamais vou apoiar uma pessoa que ela é contra os meus respeitos morais, entendeu? Então, eu não posso ser hipócrita nos meus pensamentos. Eu já tirei foto com todos os presidentes da República da minha geração, porque eu sou patrocinado pela Caixa há 18 anos. Você é um ídolo nacional. Normal, pô, vai tirar um ídolo nacional. Sim, mas hoje em dia, Serginho, é uma opinião minha, tá? Eu penso diferente. Se fosse hoje em dia, eu não tiraria. Infelizmente, porque eu não gosto de falas que são contra o meu conceito de respeito moral, de educação, de... Eu não convivo diariamente com cada pessoa, só que eu acredito que quando a gente tem um cargo importante, a gente tem que ter um cuidado também tão importante. E eu, dentro do que eu acredito em Deus, muitas pessoas me julgam por eu ser cristão e eu ser gay. Eu nunca olho para as pessoas de uma maneira de frente. Eu olho para o céu sempre, eu olho para Deus, para o que eu acredito. Então, eu sempre vou opinar o que eu penso. E o que eu penso é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Sutilmente, mas é o que eu penso. E eu respeito todas as pessoas que pensarem diferente de mim. Mas eu não posso ser contra aquilo que eu sigo. Entendi. Eu sigo a política de ser uma pessoa decente, de ser uma pessoa coerente, de ser uma pessoa correta. Eu não posso me colocar no lugar da outra pessoa de saber o que ela está passando de dor ou dificuldade. Mas eu acho que a gente vive um período complicado, que as pessoas, vocês não podem falar nada que se torna do tamanho de um mundo. E vocês são pessoas super honestas, uma família muito consistente, pelo que pouco aqui que a gente se conhece há pouco tempo e tal. Sim. Pô, passa uma base familiar muito forte, que eu vejo que vocês têm um com o outro. Então é isso que importa. Eles se amam, bicho. É isso aí. Que é um só. Mata e morre um pelo outro. Já dá pra perceber. A gente aprendeu isso muito com a minha mãe. A minha mãe fala que uma coisa que é muito importante. Você pode ter 50 mil pessoas ao seu entorno, mas no fundo, quando você precisar, é a sua família que você tem. Então, eu acho que a gente foi criado muito com isso, de que a família é a base, a família é importante. Você vai construir, eu vou construir a minha família? Vou, mas a minha família vai continuar sempre sendo a minha família. E eu acho que isso que eu aprendi com a minha mãe, eu quero passar adiante. Eu quero passar esse ensinamento que, sem a base da nossa família, a gente não chega, acho que a gente não tinha chegado a 1% do que a gente chegou. Chegaria? Chegaria, porque eu acho que quando Deus... Tem talento também. Quando Deus coloca a mão que é para você chegar, você vai chegar. Mas eu acho que com a base familiar, com o apoio familiar, é uma coisa que se torna muito mais tranquilo, muito melhor. E você tem uma base sólida, né? Que você tem a certeza que você vai voltar para lá e vai ter o abraço e o apoio daquelas pessoas que amam você e que você ama. Ô, Dani, agora eu quero saber o seguinte, agora é o seguinte. Vai, Serginho. Agora a parte é o seguinte, louco, tu vai ter que ser sincera, comigo. Campeão, medalha de prata, o Brasil ama esse cara, papapá, meu irmão, a gente tem muito orgulho, é o rei da cambalhota, né? Claro. Agora eu quero fazer uma pergunta pra ela. Vai. Ela sabe o que ela é, pô. Só que o nosso Diego aí, medalhista, eu quero saber o seguinte, tira uma onda de cantor que canta, que não sei o que lá. Entre nós aqui, você gosta de ouvir a vozinha dele cantando? O que ele canta que te emociona? E o que ele vai dar uma palhinha aqui pro nosso ouvido para ver se ele canta mesmo? Porque dizem que ele é bom cantor e tal, bababá. É verdade isso? É verdade? É verdade. Ele canta muito bem. Eu gosto de ouvir. Eu sempre coloco a participação dele no programa do Serginho Groisman, que ele cantou com Felipe Araújo. E eu acho que é uma música, se ele lembrar, que ele pode dar palhinha domingo de manhã. Como é que é? Qual é que tu gosta? Meus amigos, Belucci, Marcos, queridos. Qual é que tu gosta?
Ah, cantar um pedacinho do Robson. Vai lá. Também, mas essa você lembra. Sabe o Robson Monteiro? Agora é o seguinte, Anjinho, do antigo do Raul Gil. Ah, lembro. Presta atenção, ó, tu vai cantar. É capela, pelo amor de Deus. Presta atenção, não, presta atenção. Tu vai cantar e nós vamos virar a cadeira, vou ver se o bagulho for bom. Eu não vou cantar muito, não. Dá só uma palhinha, porque se cantar mal eu nem vou virar. Se cantar bem, The Voice Papagaio, hein? Vambora, vamos. Capricha, dá só uma palhinha, porque não pode nem cantar muito também, senão o programa corta o bagulho. E assim vou ficar, vai ser assim, pra sempre vou te amar. Foi. Que é isso, cara? Fiquei impressionado aqui, gente. Que é isso? Treinou na base, né, meu irmão? Você é tenor, a cadeirinha quase não virou, mas pá, de repente... Você é tenor, né? Eu não sei, não. É, tenor, você é agudo, você tem uma voz bonita. Ah, fala com o Heather. O Heather monta muitos musicais aí, ó. Por sinal, ele tá com um musical agora lindo lá no Teatro Net. Ah, é? Qual é agora? Ele tá entrando com Vozes, se eu não me engano o nome. Tá muito bonito. Tá Thalita Pertuzati cantando, que é a cover da Whitney Houston. Ah, eu sei, essa mulher a Débora que ganhou o Canta Comigo, que é irmã dela, por sinal. São cantores sensacionais. Ah, você me mostrou, né? Lá naquele festival de cinema que a gente foi. Eu te mostrei a Thalita cantando no Heather. Isso. Quem é teu ídolo cantando? Quem é a pessoa que você admira assim, que só assim, esse aí, puxa vida, assim, não perca um show de maneira... Então, as músicas que eu escuto, Serginho, aqui, tipo... todo mundo pode julgar o que for, mas o que eu escuto é gospel. Então, a minha cantora predileta, assim, a que eu mais escuto é a Aline Barros, incomparável, e a Gabriela Rocha. Ela faz maior sucesso, né? Tu gosta da música gospel? Eu também gosto, bicho. Noites Traiçoeiras, conhece essa? Essa também é do Padre Marcelo, essa também é... Ainda estarei contigo... Ainda que... Noites traiçoeiras... Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar. Que coisa bonita. Mas Deus te quer sorrindo. Eu lembrei agora. Que dueto bonito aí, Sérgio Malandro. Mas eu gosto, música de Deus. Porta, nova dupla nasce. Eu adoro ouvir música... Eu, quando quero me acalmar, eu boto essa. Aquela também que eu gosto muito, como é que é? Ninguém explica Deus? Não, como é que é? Ninguém ama mais você, como é que é? Puxa vida, agora me deu amnésia agora. Me deu amnésia. Que dupla maravilhosa, né, bicho? Que dupla, né? Antes de falar mais uma pergunta que eu quero, uma curiosidade que eu tenho, e você vai fazer a Porta do Esperado. Olha, com certeza o supermarket, Rabelo, o supermarket está em tudo que é lugar no Rio de Janeiro. Ah, com certeza eles têm algum perto da casa dele. Com certeza deve ter um supermarket perto da casa de você, porque você abre a porta, tem um supermarket. Em São Conrado tem 2. No Recreio tem eu dois. Eu desço assim a minha rua, vai, dou de cara com um e dou de cara com o outro. E, Rabelo, é o seguinte, quando você entra no supermarket, a qualidade... é boa. O preço. O preço é o melhor, maravilhoso. Né? O tratamento. O tratamento é também maravilhoso. É fantástico. Porque supermarket é perto. É preço. É perto. É supermarket. Supermarket é preço. É perto. É perto. O que você quer? Eu quero preço, Serginho. É isso. É preço. É perto. É supermarket. Eu quero preço. Supermarket tá de parabéns, né, cara? Como as pessoas são bem tratadas lá. Todo lugar que você vai no Rio de Janeiro, todo lugar no Rio de Janeiro tem o supermarket. Abriu um bonito ali na Barra, indo pro Recreio ali, cara, onde era uma concessionária de carro. Eu fico muito orgulhoso de estar nos apoiando aqui, porque o que a gente gosta de mostrar aqui, o que a gente sente, o que a gente vive. E o que a gente usa, né? E o que a gente vive, a gente vive. Chega lá, as coisas estão mais baratas, a qualidade é maravilhosa, o ambiente é maravilhoso, isso tudo é muito legal. Dupla dinâmica. Eu soube que o seu sonho era um dia abrir a Porta dos Desesperados. Você estava falando aqui que você acompanhava, você nunca abriu a Porta dos Desesperados. Eu fui no seu stand-up há anos atrás, não foi tão recente assim. Foi aonde? Eu levantei a mão no Norte Shopping. Eu levantei a mão para abrir a Porta dos Desesperados no teatro, mas infelizmente eu não fui chamada. Por que tu não foi lá? Essa oportunidade. Por que tu não foi lá? Então tu vai abrir agora. Nós vamos abrir agora. Vamos abrir a Porta dos Desesperados. Grita!
Grita! Puxa o cabelo e grita! Puxa a orelha e grita! Qual a porta que você quer abrir, Dani? Dani, qual a porta? Porta 1, a 2 ou a 3? Qual a porta? 1, a 2 ou a 3? Pode A ser 2. A 2, pode ser o macaco, pode ser o videogame Atari, pode sair o gol. Vamos abrir a porta número 2. É a 2 que você quer? É a 2. Não quer trocar de porta? Não. Dá mais um grito, dá mais um grito. Vamos abrir a porta número 2. É a 2, é a 2, é a 2. Saiu o macaco! Saiu o macaco! Ai. Era uma época boa, né, do programa Posso Esperar. Era muito bom. Você sabe o que eu faço? As pessoas se jogando no chão. Se joga no chão, esperneia. E no teatro as pessoas fazem isso, cara. Fazem isso. As pessoas fazem isso. Muito bom. No teatro eu chamo as pessoas, meu irmão. Tinha um amigo meu que falou assim, meu irmão, cheguei aqui no teatro, tinha um cara ali marrento. O cara já se espalhou todo na poltrona, meu irmão, já debruçou assim, o cara marrento, meu irmão. Falei, meu irmão, o cara esquisito e tal, bababá. E o cara ficava ali, pá e tal, o pessoal olhando pra ele. Daqui a pouquinho você falou assim, aí quem quer abrir a Posso Esperar, sobe no palco. O cara subiu, o cara no juiz, bicho. Aí deita no chão, agora mergulha, pá, o cara sai nadando, agora apareceu a baleia, o cara gritava, o cara falou, meu irmão. Cara, o juiz? É, porque aí o cara falou assim, meu irmão, esse cara é um juiz, e pá e tal, babá. E aí ele falou assim, meu irmão, o cara tá ali. Aí quando você chamou ele no palco, o cara começou a se jogar no chão nadando e falou, meu irmão, porque a pessoa volta a ser criança, cara. A pessoa volta a ser criança, entendeu? Afetiva, Não é, Dani? né, cara? Tu tá com 38, 30 aí, é isso? Vou 37? fazer 38. Tá com 37, mas você volta a ser criança, tu não tem aquelas imagens, a nave da Xuxa, a Posso Esperado. E o lema, o engraçado que o lema do espetáculo é a gente voltar... Circos, abracadabra. O abracadabra é isso, a gente voltar a ser criança durante 2 horas, que é o tempo de duração do espetáculo. Isso é muito gostoso. E a gente tem as músicas que tocam antes, para começar o espetáculo, são lembranças, assim, que para quem é dessa época é muito... Trem da Alegria, aquelas coisas todas. Tudo. Diego, música boa, né? Diego e Dani, todo mundo que vem aqui tem direito a fazer 2 perguntas. Uma para Renato Rabelo e uma para Sérgio Malandro. Vai, Dani. Então, você vai fazer a sua pergunta para o Renato Rabelo e para o Sérgio Malandro. E o Diego também vai fazer a pergunta para o Sérgio Malandro e para o Renato Rabelo. Podem perguntar o que vocês quiserem. O que vocês quiserem, cara. O que vocês quiserem, que a gente vai ter que responder. Eu vou perguntar. Pode perguntar. Pro Faz a Renato, pergunta. qual foi o dos personagens do Zorra que ele mais gostou de fazer? E pro Sérgio, o que ele sentia quando ele estava no meio das crianças, tendo aquele programa que muita gente que é da minha geração lembra até hoje? E qual o carinho que você recebe quando a pessoa lembra desses momentos que você tinha? Pegou leve, né, bicho? pegou, Perguntinha mas tão que bom, tranquila mas de que responder. bacana. Vai você primeiro, qual foi o personagem? Cara, no Zorro eu nunca fui muito de fazer personagem de tipos, né? Eu sempre fui muito eu lá no Zorro. Sempre era eu fazendo um personagem assim, normal, de gente, né? Tipo, não fazia aquelas caracterizações. Mas com certeza eu acho que o maior sucesso foi o Juninho Play, o Edu, que eu fazia com a Samantha Schmutz, que o Juninho Play, que aliás vocês têm a altura aí parecida. Amo a Samantha, ela imitava a Daiane do Santos. Era, cara, a Daiane era hilária, ela é muito engraçada, né? E então acho que foi o personagem mais bacana, assim, que a gente recebeu muitos convidados, como aqui, por exemplo, eram sempre pessoas conhecidas, né, que iam, assim. Foi que eu mais curti. E a sua pergunta foi o que eu sentia? Quando você estava com as crianças fazendo esse programa e o que você sente quando pessoas da minha geração falam com carinho do programa, que lembram dessas coisas que ficaram muito marcantes, né? A Porta dos Desesperados, Glu-Glu, Iê-Iê. Glu-Glu, né? Se eu sair na rua e fizer um Iê-Iê, Glu-Glu, a pessoa morre, bicho. A pessoa me olha e fala, Iê-Iê, eu tenho que fazer Iê-Iê. Aí eu sinto a maior alegria do mundo, cara. É o que o Diego estava falando. Quando a gente vê as pessoas felizes, né, cara? Eu faço o que eu gosto, né? Eu sou uma pessoa extremamente feliz, cara. Você poder participar, eu fiz durante muitos anos programa para criança. Criança é a coisa mais verdadeira do mundo. A criança olha para você e fala, gosto de você, não gosto. Então ela não tem aquele joguinho. Então quando você faz parte daquela alegria, do crescimento das crianças, e hoje as pessoas que vão no meu teatro, que eu encontro na rua, da sua idade, 37, 40, 40 e pouco, cresci com você. Isso é a maior satisfação. Eles vêm, eles me olham, Iê-Iê, Glu-Glu, Glu-Glu, Iê-Iê. Eu nunca vou me cansar disso. Eu nunca vou me cansar disso, porque isso é o nosso alimento. Eu não preciso ganhar dinheiro, eu não preciso ganhar salário, não preciso ganhar nada.
Quando eu recebo esse tipo de carinho, isso é o nosso maior alimento que a gente vai sobrevivendo. Então a gente está sempre procurando levar alegria para as pessoas. E quando a gente vê que as pessoas realmente reagem dessa forma, fazendo iê-iê, quando as pessoas me abraçam, puxa, cresci com você fez parte da minha infância. Isso pra gente é a nossa medalha de ouro. Então, lá vem ele. iê-iê! Lá vem ele. É o Diego. É o Diego Hipólito. É o rei da cambalhota. Aproveitei o momento. Sérgio, é isso, cara. Sair na rua com o Sérgio é uma loucura, velho. Porque esse cara bota o pé na rua, já começa todo mundo. Glu, Sérgio, Faz tua pergunta. Pode perguntar o que você quiser, bicho. Pode perguntar. Qual que foi agora é a hora da vingança do convidado. Não. Qual vergonha, assim, que você tenha sentido envergonhado que algum fã te fez passar? Algum fã? Sei lá, alguma coisa que você se sentiu constrangido ou que você achou muito inusitada? Não teve um enterro, Sérgio? Negócio de um velório que você foi? Eu tava no velório, meu irmão. Meu tio morreu, cara. Meu tio morreu e tal. Tô no velório lá parado, bicho, sacou? Naquele momento triste, né, cara? Assim, o caixão assim, olhando. Daqui a pouquinho eu vejo um cara atrás do caixão, assim, o cara me encarando, fazendo assim, com a mão assim, no meio do velório. Aí eu olhei e falei, mas esse cara é louco. Aí eu abaixei, olhei de novo assim, eu tava rindo, né, cara? Meu tio ali morto, e eu rindo aqui, aí eu fui levantando devagarinho e tá lá o cara. Aí eu, porra, meu irmão, pra não decepcionar, eu fiquei aqui de lado, né? Só fazendo assim, né? Aí, pra não decepcionar o cara. Aí eu tô no enterro, bicho, parado, aquele momento triste, tô parado, porque eu vejo uma mão aqui assim. Aí eu falei, deve ser meu primo. Quando eu olho, meu sentimento. Eu falei, você é louco, meu irmão? Não sou teu fã, posso tirar uma foto? Falei, aqui não, atrás do túmulo. Aí fui pra trás do túmulo, tirar foto com um cara no meio do cemitério, cara. Meu Deus. Então a gente vive cada coisa, bicho. Porque a minha vida é essa, entendeu? Como é que eu vou não tirar foto atrás do túmulo pro fã? Vou decepcionar o fã? Então... Cara, é trágico, mas é engraçado, imagina, né, tô com a mão. Meu sentimento. Falei, você é louco, meu irmão? Pô, nós estamos no enterro, bicho. É sacanagem. Você teve alguma cena que você teve que fazer que você teve, sei lá, algum ataque de riso que você, por ser uma cena engraçada que você não conseguiu fazer? Você lembra de alguma coisa? Cara, já algumas vezes. Algumas vezes. Eu não lembro, assim, qual situação. Deixa eu ver, Deus. É que tem uma hora que dá uma bobeira nas pessoas, nos atores, às vezes, que você não consegue olhar pra cara do outro. Porque sem conseguir parar de rir. Porque dá uma bobeira, que um olha pra cara do outro e começa... E tem que gravar, cara, vamos lá, gravando isso. Porra, gente, aí não dá, porra, vamos lá, porque, porra, é uma indústria, né, cara? Eu sei. E tal, mas já aconteceu várias vezes, quando eu pergunto isso porque eu tenho muito problema com risada, e diversas vezes em entrevista eu tenho ataque de riso, ou no próprio circo, e não pode rir, eu não consigo parar de rir, e se eu começo a ter ataque de riso, não tem jeito, eu não paro. Eu tive uma crise uma vez, fui assistir uma peça de uma grande atriz brasileira, um drama de poesias, de coisa. E eu e o Pasquim, cara, a gente é muito amigo, muito irmão. Uma moça sentou na senhora, uma grande atriz, e ela subiu a saia, ficou meio que a calçola meio pra fora. Velho, a gente teve uma crise de riso, que a gente não conseguia parar de rir a peça inteira, velho. A gente teve que ir embora, porque não conseguia parar de rir, porque bobeira dessas coisas. Assim. Agora, ó, curiosidades, agora eu vou entrar na parte do sexo. Estão mandando aqui várias perguntas aqui. Curiosidade do povo, o povo quer saber, e essa pergunta serve para os dois. Na hora do sexo, esse negócio de ginasta, malabarismo, isso funciona também na hora do sexo, para novas posições, posições malucas, pendurado no lustre, pendurado na janela. Pirueta mortal. Dani, você pode responder primeiro, você com o seu marido. Twist carpado. Porque deve ser legal você ter uma relação com uma ginasta. De repente ela fala, vem cá agora, me dá suas mãos, se pendura, não sei o que lá. Já viu aquele negócio do gira? Roda, já viu uma pessoa que fica girando e tal, babá? Ou então dá um salto, dá um salto, pá, já cai sentada e já fala, ai. A Dani se morrendo ali. Dani, conte um pouco, e o Diego também. Diego, porque é curiosidade do povo. O povo quer saber.
Já aconteceu, Diego, pô, porque você é o rei do malabarismo, pô. De repente, na hora do sexo ali, você fala, eu quero que você dê 2 cambalhotas e, porra, e caia de boca aqui, vai pra lá e pá, me pendura no lustre. Não, sabia que isso é muito engraçado, porque as pessoas perguntam muito por conta de flexibilidade de atleta, né? Todo atleta tem muita flexibilidade, então é algo que sempre perguntam, que é óbvio que desperta interesse, mas eu sou tranquilo. Tá tranquilo? Tô tranquilo. Nunca fez uma pirueta? Nunca fiz um duplo twist escarpado. A Dani tá meio quieta, assim, eu tô sentindo que ela tá lembrando de coisas. Ela tá lembrando que ela já ficou lembrando pendurada de no coisas. lustre. Ela já ficou pendurada no lustre. Não, O marido já porque, botou... na verdade, eu já lembrei, porque perguntam muito isso pro meu marido. Claro, pô. Pergunta do malabarismo. E aí, conta pra gente. Não, a gente é tranquilo, de verdade, não tem nada disso. E é por isso que eu acho que eu tenho acesso de riso, porque muita gente pergunta isso. Vocês estão casados há quanto tempo? Casado vai fazer um ano ou 2 anos? Um ano. Casados há 1 ano. Mas Mas eles juntos há quanto namoraram tempo? 7, é isso? sim. Porra, então... Mas então existe o malabarismo, Ele fala, meu amor, agora 3 piruetas, pá. Outra pergunta curiosa daqui do sexo, que o pessoal está perguntando, que o povo quer saber o que você não pode ouvir no seu ouvido na hora que está transando que te brocha. Tudo. Já até fala, você vai fazer uma pirueta pra mim? Serginho, assim, eu vou ficar sem graça. O Wolf Maia, a gente faz essa pergunta porque a resposta mais legal foi do Wolf Maia. O Wolf teve aqui, o Wolf. O que ele falou? Ele falou assim, eu falei, o que você tem que ouvir, o que você não pode ouvir no seu ouvido que você brocha? Ele falou assim, qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Puta que O Fábio Pochá já respondeu, você me lembra meu personal. O que você não pode ouvir? O que você não pode ouvir? Na hora que você está assim fazendo amor, A Dani fala. com o teu marido, ele vai falar o quê? O que você não pode ouvir de repente na televisão? Quando a gente tem ataque de riso. Porque a gente às vezes tem ataque de riso. No meio da transa? No meio da transa? De parar, No meio da transa, você ficou rindo um do outro? Mas por que acontece pra isso? Assim? Tem horas que... Porque o ser humano fica num estado meio engraçado, né? Sim, nessa hora. Aí às vezes a gente tem ataque de Você tem um riso. senso de humor realmente... O um ataque epilético, parece, o Fábio né? Pochá esteve aqui e contou que ele pegou uma vez uma fã, e foi transar com a fã. Aí a fã, ele contando, é muito engraçado. A entrevista dele, vocês têm que assistir. O pessoal assiste a entrevista do Fábio Pochá. Aí ele fala, aí a fã estava aqui, daqui a pouquinho ela começou. Como é que ele falou? Ele falava assim, ela... Eu não acredito que eu estou aqui com você. Aí começou... Que a menina começou a rir, porque começou a lembrar dos personagens dele e falar... Eu não acredito que eu tô aqui aí, com você. Aí ela vai ficar, mas não estou acreditando. Aí fala assim, mas isso não é um momento... Aí ficava rindo. E ele contando, tu morre de rir, bicho. Você morre de rir. Diego e Dani, antes de fazer mais uma pergunta, que já a gente está quase encerrando, a telecena, cabelo, a telecena, rapaz. prestem atenção que eu vou falar para vocês. A sua felicidade está na palma da sua mão. Está aqui, ó. A telecena eu tenho o agora... aplicativo da telecena. A telecena agora falando. está aqui, a telecena agora está aqui. Você entra no Vou botar o rosto aplicativo, pra você é abrir. da sua casa, você entra no aplicativo e você compra a telecena por aqui, apenas R$15. A telecena, de repente, vai fazer você ficar rico, meu glu-glu! Meu glu-glu da sua casa aí. Você entra no aplicativo e você pode ganhar muito, porque a telecena já deu mais de 1,5 bilhão em prêmios. Mais de 1,5 milhão de pessoas já ganharam da telecena. Uma vantagem sensacional. Alô, glu-glu, alô, glu-glu, alô, yeah! Fala! Quando você compra a telecena, depois de 12 meses, você pode resgatar com 50% o que você botou. Olha só, o investido. O investido. Volta pra você. E reajustável. demais, E reajustável, meu glu-glu! Meu glu-glu! bom, Meu cara. glu-glu! Meu glu-glu! Você compra a telecena pelo aplicativo. 12 meses depois você pode resgatar a metade do que você botou. Reajustável, meu glu-glu! 15 Meu reais, galera, só botar lá. É como se você estivesse tendo 50 cambalhotas ao mesmo tempo. Fala nisso, qual foi o máximo de cambalhotas que você já deu, Diego? O máximo de aquele negócio que vocês fazem,
aquele bagulho, pá, flip, mortal, flip. aquele negócio. Como é que é? Sabe que eu acho que no Tumble Track, que é aquele que é com mola, eu já devo ter feito uns 40 seguidos. Que 40? isso, cara? E Dani, você, Dani? Brincando na cama, acho que eu já devo ter feito uns 30, assim, de ficar pulando. Ficar fazendo. pulando direto. E não dá labirintite, não Cara, fica pois torto. é. Como é que é esse bagulho? A respiração, como é que é esse bagulho, bicho? Eu acho que a gente gosta da sensação quando a gente faz um monte de sair, tipo, vendo tudo rodando. O Diego adora ficar rodando os outros, então... Eu tenho o hábito de... Eu ia nas festas de encerramento, vocês perguntaram se eu bebia. Eu festa de encerramento de Copa do Mundo. Ganhei a Copa do Mundo. O pessoal falava, não bebe. Eu, tá bom, brindando. Eita, já tá bebendo. Aí teve uma festa que eu peguei uma das meninas da seleção em um braço e a outra no outro. E eu rodei com as duas com as pernas pro ar, voando. Que isso, cara? Você não tem noção Você tá das coisas que eu louco? fazia quando eu era atleta. Eu sempre fui muito, muito alegre. Então, tipo, eu tinha umas brincadeiras muito, muito bobas mesmo. De correr no corredor, umas coisas... Colocar, a gente uma vez, a gente estava na Rússia e a nossa vida era muito regrada. Então, tipo, essas coisas pra gente era muito feliz. A gente ficava muito feliz com pouquíssima coisa. Uhum. Vida regrada, treinamento muito sério. E a gente disputava, tipo, uma menina da seleção no meu ombro e uma da seleção no ombro do Francisco Barreto. Se eu não me engano, foi a Bruna e a Pri. Nossa, só bobeirinha, tipo, coisa de criança. Que maravilha, Que cara. Mas é isso aí, você não pode perder essa alegria que você tem, cara. Quero convidar vocês, ó, atenção, atenção, atenção. Atenção, São Paulo. Última semana do show do Serginho Malandro. Pena que vocês estão aqui no Rio, mas vocês estão também trabalhando, vocês vão pro circo, papapá. Mas se você estiver em São Paulo, última semana. Fiquei uma temporada lá de quase 5 meses, lá no Teatro Renaissance. Você é meu convidado para ver meu stand-up comedy, um malandro na quarentena. Tá arrebentando, tá arrebentando, tá arrebentando. Ainda tem ingresso, entra lá no Olha o Ingresso, ou então no Sampoline. Você vai assistir a última semana do Serginho Malandro, último sábado, às 23 horas, no Teatro Renaissance. Eu conto todas as minhas histórias. Não é um malandro percam. na quarentena, não perca. É o melhor stand-up do Brasil. Aqui É um presente pra eles. Aqui, Isso. Da Madame Camarão, cara. Da Madame Camarão. Isso aqui é uma delícia, hein? Sim, Madame Isso aqui Camarão. é uma delícia, é um uma presente delícia. pra vocês. Aí. Aqui é Tá o no quê? iFood. Madame Camarão, cara, é a melhor comida que tem japonês. E esses docinhos aqui que eles trouxeram. Agora, é um delivery, né? É um Tá delivery aqui, ó, que só tem no Rio de Janeiro, na só Zona no- Sul e na Zona Norte. Exatamente, anota aí. Presente pra 21 vocês. 98649 4080. Repita. 21 Sim. 98649 Sim. 4080. Madame Camarão. Madame Camarão. Olha, quem mandou um beijo pra vocês foi a Graça da Car System. A Car System, rastreador Car System, a maior empresa de bloqueador, de rastreador da América do Sul. Falou que é fã de vocês, que pra ela você é eterno de medalhas de ouro, porque vocês são os melhores do Brasil. A nossa querida Graça, que está nos assistindo agora. Graça, Aqui beijão. mandou um recado aqui. Eu adoro essa dupla maravilhosa, adoro essa dupla aí. maravilhosa. Um beijo pra toda a família Car System que está nos vendo agora. A maior empresa de rastreador da América do Sul. Se seu carro estiver Car System, não será roubado, meu Gugu, porque mais de 95% de recuperação, Eita. meu Gugu. Esse veículo está sendo roubado. Ligue agora para Car System. Ô, Rabelo, fala. Rabelo, que dupla maravilhosa. Maravilhosos, cara. Foi um prazer conhecer eu queria vocês ter uma melhor, medalha de ouro assim. para dar para vocês pela vida que vocês tiveram, É pelas verdade. vitórias que vocês tiveram, porque vocês realmente, vocês são exemplo, vocês são exemplo. Vocês são exemplo aqui pro Brasil. A gente tem muita admiração, muito orgulho. Você, então, com a tua história, vocês deveriam fazer um filme. Vocês hoje deveriam fazer um filme da história de vocês. verdade. Porque Ia ser vocês bacana. são vitoriosos, vocês tiveram, poxa vida, tantas coisas que aconteceram até vocês chegarem onde vocês chegaram. Então vocês são exemplos. Vitoriosos E o Brasil na vida agradece por vocês e no existirem, esporte. por todas essas medalhas, por toda essa adrenalina que a gente sempre viveu torcendo por vocês. E eu fiquei muito feliz, cara. Vocês gostaram de vir aqui no Papagaio Falante? Gostei muito. Eu adorei. Legal. Somos Curtiu? fãs. Não tem como não curtir. Eu acho que pra gente é uma oportunidade estar aqui. Falar da nossa imagina. vida, escutar vocês, que são pessoas que a gente admira muito. Obrigado sempre pela oportunidade. Obrigado Quero vocês. também convidar vocês sempre para irem assistir o nosso espetáculo no Header Circus. Boa, meu o espetáculo amigo, é. Abracadabra. Também tem o meu projeto social. Convido vocês para estarem
lá presentes. Muito, muito obrigado pelo carinho de vocês. Valeu. Eu, como irmã, também vou fazer um convite especial pro Serginho, que quando ele quiser fazer o stand-up dele no seu projeto para as crianças, tem um palco lá para fazer. Vamos fazer a porta do esperado lá para as crianças. Vamos fazer? Vamos botar a porta Serginho, lá. Vamos lá fazer a porta do esperado lá para as crianças. A gente leva lá uns presentes e abre a porta. Curiosidade, o meu ginásio lá do Instituto Hipólito tem um palco de teatro, né? E quem já cantou lá foi o Roberto Carlos, você acredita? Que isso, brother? Muito legal, muito legal. Mas de verdade, a gente tá com todas as crianças. O dia que você quiser ir lá, conta você sabe que comigo. você é uma referência, uma pessoa que faz as pessoas sorrirem, que é o mais importante, né? A gente vive um período tão caótico, triste, que saímos de uma pandemia com pessoas... Todo mundo foi indiretamente ou diretamente afetado, perdendo algum ente querido, algum amigo... E fazer as pessoas sorrir, eu acho que é o maior remédio que a gente precisa agora. Então, você está de parabéns, você está de parabéns. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Dá um beijo na mamãe, na Geni. Falar em Geni, ela gosta do Chico Buarque? Por causa daquela não gosta. Ela deve odiar. Ela não gosta, né? Mas você sabia que fizeram uma agora... Acho que foi ele mesmo. Não ele. Eu acho que fizeram uma agora diferente, ao contrário. Não é joga pedra na Geni mais, não. Agora como é que é agora? Agora é tipo coisas positivas da Geni. Pô, legal. Eu tenho uma amiga Geni que ela ficava louca com essa música. Minha mãe também ficava brava. Joga pra babá, porra. Mas a sua mãe é muito simpática. Dá um beijo nela, eu adorei a participação dela aqui. Olha, fiquem com Deus. O Papagaio Falante está sempre aqui aberto para vocês. E continue assim, bicho. Agora, qual vai ser a sua próxima competição na tua vida agora? Qual é o teu próximo desafio? Então, Serginho, eu tenho um sonho também de um dia ter um circo, que é uma coisa que eu vivenciei lá, que eu acho lindo. É uma meta minha e objetivo, não para curto prazo, mas eu também quero ter. E eu quero aumentar o meu projeto social para chegar em mais locais, porque foi algo mais gratificante que eu tive desde a minha medalha olímpica, porque a minha medalha olímpica ela foi gratificante também para as pessoas, que não foi uma medalha só minha. E ver uma criança e uma família tendo gratidão por algo que, na realidade, todos merecem ter, é inexplicável. Então, aumentar os meus projetos sociais, também tenho o sonho de ter um circo. E também, ainda um dia, eu queria fazer... Eu não sou cantor, eu sou... Tu é bom, tu canta bem. Eu gosto de cantar. Um dia eu quero fazer parte de um musical. Só um sonho. Só uma vez e nunca mais. Eu acho que você deveria cantar uma música... Depois, se fizer o primeiro, você vai querer fazer vários. Eu acho que você deveria cantar uma música que sempre foi um sucesso na boca do povo. Você cantaria, seria um sucesso. Vem fazer glu-glu. Seria sensacional. Vem, meu amor. Vem, meu chuchu. Vem bem pertinho. Fazer glu-glu. Glu-glu pra mim. Glu-glu pra tu. Vem, meu amor. I love you. Je t'aime, mon amour. Merci beaucoup. Fazer glu-glu. Fazer glu-glu. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Mas o que você quer? Eu quero te amar. Eu quero beijar. Eu quero apertar. Eu quero botar no meu coração essa gatinha cheia de emoção. Let's go. Because. Yesterday. Eu disse because. Yesterday. Um poeta é um poeta, né, gente? Grava essa canção. Grava essa canção que será um sucesso. Que compositor. Dani, você tem algum projeto que você queira realizar ainda? Algum sonho? Com certeza, abrir um projeto também social para retribuir aquilo que a gente teve na nossa carreira. E, lógico, né? Eu acho que ser mãe também é um dos meus projetos. Bonitinha, vai ser. Vai ser mamãe. Então, eu acho que ir caminhando, né? Eu acho que sempre tentar fazer o melhor pelas pessoas e tentar ser uma pessoa cada dia melhor. Eu acho que esses são os meus projetos. Quando você for mamãe, qual seria o nome do menininho ou da menininha? Já tem o nome? Não, ainda não tenho nome, mas eu acho que um dos grandes projetos que eu vou realizar e com muito amor é ser apresentadora esportiva e não comentarista, porque eu amo esporte e eu gosto de falar sobre o esporte de maneira geral, com carinho. Agora, Dani, estão mandando mensagens que estão convidando você para reality show. Você... Quantos reality você já fez e quantos você ainda pretende fazer? Estão chamando aqui, Dani. Eu já fiz 4, mas eu, por enquanto, não pretendo fazer. A Fazenda? Não. Não vai na Fazenda? Fazenda não. Duvido, chama ela que ela vai. Fazenda não. Vai lá, vai
vai fazer barraco, vai brigar. A técnica é te chamar você, que aí ela vai. A Fazenda me convidaram muitas vezes, acho que eles queriam que eu não vou. Eu não vou, gente. A Fazenda, realmente a Fazenda não iria. Eu vou convidar vocês para fazer uma participação no meu filme Malandro Errado que Deu Certo. Eu vou falar com o nosso diretor Marco Antônio, Pedro Antônio. Nós vamos fazer um filme muito bacana pela Melodrama, distribuidora Daltal. Eu quero, de repente, que vocês façam uma participação, nem que vocês entrem no filme para dar, assim, 40 cambalhotas. 40 cambalhotas, eu vou ficando tonto. Imagina 40 dele, 30 da outra, pois é, 70 cambalhotas. Mas eu vou convidar vocês, eu vou falar lá com a nossa direção, de repente nós vamos fazer uma parada bem maneira aí, nós vamos começar a filmar. Tem até um salto que tem o teu nome, né? Tem 3 saltos com o meu nome, Hipólito 1, Hipólito 2 e Hipólito 3. Porra, que chique. Como que é isso, bicho? Ele vai fazer... Aquele exercício que a Daiane fez, o duplo escarpado, só que o meu é com mais 360 graus de pirueta, o outro na posição esticada e outro na posição flexionada. E mais uma curiosidade, já que você falou aí, Daiane. A Daiane, ela foi medalhista em Mundial. Mundial? Em 2003, em Anaheim. A Dani foi em 2001, a Daiane em 2003, aí depois... A gente só teve a Jade, que foi em 2007, que ela conseguiu 2 medalhas em 2007, desculpa, uma em 2007 um bronze. Depois de 2007, estou falando entre as meninas, veio a Rebeca Andrade ano passado. E aí, no masculino, tive eu e o Zanetti, que eu tive 5 medalhas, e o Zanetti 4 medalhas. Mundiais, né? Meu foi 2005, 6, 7, 11 e 14. E mais a medalha olímpica em 2016. A medalha olímpica. Só você teve a medalha olímpica? Não, medalha olímpica hoje em dia nós temos eu, o Zanetti, o Nori e a Rebeca Andrade. São 4 atletas que têm medalha olímpica. Medalha de prata? Não, de ouro só quem tem é o Arthur Zanetti. Eu tenho de prata. Da argola, né? Isso, das argolas. De prata tem eu, tem a Rebeca, e bronze tem o Nori e a Rebeca. Maneiro. E a Rebeca tem o ouro também no salto. Gente, é verdade, esqueci que a Rebeca é campeã olímpica de salto. Vê lá, hein, meu irmão. Olha que situação. E olha que eu sou comentarista. Olha que situação que tu é comentarista. Olha que situação. Tu já ia esquecer da medalha de ouro da Rebeca. Caramba, eu esqueci que a Rebeca é campeã olímpica. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Obrigado vocês por essas alegrias. O que você fez ontem? Vou ver se você se lembra. Aí. O que eu fiz ontem? Ontem eu fui no meu projeto social, ontem eu fui no circo, ontem eu fui num bar. Depois do bar, ele esqueceu tudo. Vamos aplaudir a nossa dupla dinâmica. Hipólito e Diego Hipólito. É isso aí, obrigado. E pra você, se inscreva no canal. Agora, se você tá triste, não fique triste. O homem não morre quando ele deixa de existir. Ele só morre quando ele deixa de sonhar. É isso aí. Valeu, Papagaio Falante, se inscreva no canal. Não abandona a gente, não. Faça seus comentários. Nós amamos vocês. É o Gugu, é o Iê, é o Iê.